Opa. Alô, alô, testando. Alô, alô. Foi? Tá, de novo, o assunto de hoje é, é sobre apologética cristã. Depois eu corto. Então, o assunto de hoje é sobre apologética cristã, sugerido pelo pastor Daniel. Nós vamos tratar aqui uma apresentação do assunto, e assim a gente vai procurar responder as três perguntas clássicas que a gente costuma responder quando a gente está diante de um assunto novo. No caso, que jossa é essa? Qual é a moral? E que diabos tem a ver com isso? No caso, eu deixei de fora a quarta pergunta tradicional, né, que é isso dá dinheiro? Porque a resposta é não, não dá nenhum dinheiro. A ideia, a ideia é procurar, então, responder essas três perguntas, uma apresentação do assunto, e a gente vai terminar com uma exemplificação prática dela funcionando no dia a dia. Espero que gostem, espero que seja uma bênção na vida de todos vocês, que vocês possam sair daqui cristãos melhores do que eram quando entraram. Amém. Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta, né? Que jossa é essa? Que assunto é esse? Bom, uma definição que eu encontrei há um tempo atrás é basicamente o seguinte: a apologética é uma área da teologia que se ocupa de providenciar respostas para toda e qualquer pergunta que se faça acerca da fé cristã. Então, responder perguntas. Ah, quer dizer então que se alguém chegasse ali para o pastor Daniel dizendo: Ó, pastor, seguinte, eu ouvi falar de uma tal Santíssima Trindade, não entendi muito bem, pode me explicar? Ou então alguém chegasse para a Verônica dizendo: Verônica, eu ouvi falar que tem esse ministério de louvor, eu sei tocar um instrumento, gostaria de participar, como é que faz? Como é que funciona? Será que então eles estariam respondendo e fazendo isso apologética? Não, não é esse tipo de pergunta que a gente tem em mente. Vamos pensar na seguinte situação, tá? Inspirada em coisas que eu já observei na internet. Imagina que um de nós está lá na escola, ou na universidade, ou tendo em vista a nossa média de idade, mais provavelmente no trabalho. E aí a gente está lá no coffee break e tal, de repente chega ali um colega de trabalho e pergunta: Ô fulano, vem cá, me diz o seguinte, é verdade que tu é crente? Eu ouvi falar que tu é crente, tu é da igreja. Aí eu tô na boa e diz: sim, sim, eu sou cristão, o que que tem? Aí o cara chega pra ti e diz: bah, cara, mas aí você cai no meu conceito. Poxa, velho, como é que pode a gente aí vivendo nessa era da ciência, a tecnologia, satélites, a gente indo para Marte, e tu tá aí acreditando nesse conto de fadas de 2000 anos atrás, cheio de história sem noção? Quer dizer, então tu acredita em Deus, né? Deus, esse grande Papai Noel gospel, né? O bom velhinho lá em cima, no Polo Norte cristão, que vai dar ali um monte de presentinhos, as bênçãos, para as criancinhas se comportarem direito, né? Os que deram o dízimo em dia aí. Poxa, cara, mas por que tu acredita nisso? Qual é a moral de acreditar nisso? Acaso tu tem algum problema com teu pai aí, que precisa de um papai celestial aí? Quer dizer, então tu acredita em Jesus, tu diz que Jesus é Deus encarnado, que ele ressuscitou por nós. Poxa, cara, que coisa sem noção. Eu entendo que Jesus era um cara legal. Imagina Jesus hoje em dia ali com John Lennon cantando Faça amor, não faça guerra. Imagina Jesus ali com Bob Marley fumando um beck pela paz mundial. Mas, poxa, Jesus, o Filho de Deus que ressuscitou por nós, cara, isso não faz o menor sentido. De onde é que tu tirou essa história aí? Ah, já sei, foi da Bíblia, né? Tu acredita na Bíblia. Mas, cara, por que acreditar na Bíblia? Um livro velho, retrógrado, cheio de contradição, cheio de lorotas, cheio de história sem noção. Tá lá dizendo um monte de milagres. Milagres, cara. Poxa, quer dizer então que Jesus era o Harry Potter Gospel, então. Fazia lá um monte de simsalabim ali, curava os caras. Poxa, cara, qual é a moral de acreditar num livro velho desses? E por que então tu não acredita no Corão, lá dos muçulmanos? E pelo menos ele é 500 anos mais novinho, é um pouquinho mais atualizado. Mas não, tu disse que o Corão não presta, mas a Bíblia que presta. Por que isso? Bom, com respeito a esse sujeito, o que a gente pode ver aqui? Que primeiro ele é um chato, mas segundo, que ele está ali fazendo perguntas. E essas perguntas são um pouquinho diferentes daquela hipotética para o Daniel e para a Verônica. Aquelas perguntas eram elucidativas. Estava querendo tentar entender um aspecto da teologia cristã, da vida cristã. Essas são perguntas inquiridoras. Elas questionam a veracidade de algum ensino da fé cristã. E são essas as perguntas que são tratadas pela apologética cristã. Então, uma das outras definições que se diz, a disciplina querida com a defesa racional da fé cristã. Ou ainda, o ramo da teologia que se ocupa de providenciar uma justificação racional para as alegações de veracidade
do cristianismo. Então, ela vai procurar respaldar respostas convincentes para essas perguntas que se faz sobre a nossa fé. E no caso de uma disciplina que já tem ali uma certa idade, veio a desenvolver algumas características. Por exemplo, nós temos a diferença entre apologética ofensiva e defensiva. A ofensiva vai procurar providenciar razões positivas para a gente acreditar que o cristianismo é de fato verdadeiro. Já a defensiva vai procurar responder aos críticos, responder às indagações. Também ela veio se desenvolver em certas áreas. Por exemplo, nós temos a área da existência de Deus. Do lado ofensivo, nós vamos ter ali argumentos tentando provar que Deus de fato existe. Nós temos lá os argumentos cosmológicos, por exemplo, que procuram apresentar que o universo, dada alguma característica fundamental dele, como o fato de que ele teve um início, aponta para um Criador. Nós temos os teleológicos, que procuram identificar a intencionalidade, a teleologia, o sinal de intenção criativa no universo. Nós temos os ontológicos, que são, acho que, os mais legais, que procuram dizer que Deus existe não a partir de uma evidência, mas o simples conceito de Deus já implicaria na sua existência. Nós temos ainda os argumentos morais, que procuram dizer que há certos fatos há certas coisas que são realmente boas, o amor é realmente bom, a paz é realmente boa, há coisas que são realmente malignas, realmente malévolas, os genocídios são realmente maus. E tendo em vista a existência de um bom, de um mal real, verdadeiro, isso apontaria para a existência de um legislador moral, que seria Deus. E bom, aí vai, tá? São vários argumentos, são dúzias e dúzias de argumentos. Do outro lado, nós temos a apologética defensiva, respondendo aos argumentos contrários à existência de Deus. Nós temos o famoso problema do mal, que sugere que a existência do mal no mundo testifica que não pode haver um ser bom, poderoso e ciente desse mal. Nós temos o argumento da ocultação divina, que diz que se Deus existisse, então ele faria a sua existência super evidente, ele escreveria o seu nome nas nuvens, ele assinaria cada átomo. E tendo em vista que isso não acontece, então isso sugeriria que Deus não existe. E é claro, o mais popular de hoje em dia, que vocês vão encontrar nos fóruns, etc., não tem evidência de que Deus existe. Se não tem evidência, então não existe. E por aí vai. Também são vários os argumentos contrários. Além da existência de Deus, nós temos a apologética das origens, que vai tratar da temática do criacionismo e evolucionismo, que foi inclusive o assunto da minha primeira pregação há uns 10 anos atrás, ou não sei quando. Nós temos aí, desde um tempo atrás, a teoria da evolução de Charles Darwin, que para muitos foi a ciência encontrando a maneira como Deus criou os seres vivos, inclusive os humanos, mas para a maioria parece sugerir que nós não fomos criados, que não existe então um Deus criador. E essa área então procura lidar com esse conflito da ciência com a religião. Nós temos a área da Bíblia, que vai ali procurar providenciar razões para a gente acreditar que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, que a Bíblia de fato é confiável, eu posso acreditar naquelas escrituras afirmam. E do outro lado, negativamente, defensivamente, responder ali às críticas de que ela teria contradições, de que as suas histórias são evidentemente falsas e por aí vai. Nós chegamos na apologética cristológica, que fala de Jesus, procura demonstrar que Jesus de fato existiu, que ele tinha uma concepção de si de Messias, que ele fez um ministério de milagres e, por fim, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E a título de curiosidade, o nosso bônus vai ser nessa área, nesse assunto. E é claro, a gente tem o resto, né? A apologética geral vai envolver ali todas as demais temáticas, vai envolver, por exemplo, o desafio do pluralismo religioso. Tem muitas pessoas que dizem, eu estou disposto a aceitar Deus, estou disposto a aceitar Jesus, mas eu não consigo aceitar que só Jesus nos leve para o paraíso, só Jesus nos dá a salvação. Acho que todos os caminhos nos levam a Deus. Então, a apologética também procura responder essa área. E bom, com isso a gente basicamente termina então a nossa pergunta, a nossa primeira pergunta. Então, a apologética é essa disciplina, esse ramo da teologia, ela se ocupa de dar essas respostas. Uma maneira como um dos autores aqui desses livros disse, a teologia fala o que nós acreditamos. A apologética fala o porquê acreditar no que acreditamos. Enfim, com isso nós terminamos então nossa primeira pergunta. Vamos para a nossa segunda pergunta. Qual é a moral? Mas qual é a moral desse negócio? Será que isso tem sentido? Será que faz sentido esse negócio de apologética? Será que isso ainda é uma grande perda de tempo, inventada ali por alguns teólogos desocupados, querendo justificar o contra-cheque? Querendo inventar assunto para tese de mestrado? Porque tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que isso é uma grande baboseira, uma grande perda de tempo, porque nós não fomos chamados para ficar defendendo a fé, para ficar debatendo, para ficar respaldando coisa nenhuma. A gente foi chamado para falar. Tem que chegar no cara e dizer, Jesus te ama, Deus é contigo, não sei o quê, e o resto é com o Espírito Santo. E se o cara se converter, glória a Deus, bom. Se o cara também não se converter, problema é dele, ele vai para o inferno, não sou eu. Eu estou fazendo a minha parte.
A minha parte é só falar de Jesus e seja o que for. Tem gente que pensa assim. E será que essa crítica está certa? Bom, na verdade, não. Ela está completamente errada. Longe de ser uma firula de teólogos desocupados, nós temos ótimas razões para nos envolvermos com este assunto. Primeiro, é um chamamento bíblico. Na Bíblia, nós somos convocados ao exercício apologético da fé. E aqui eu cito a principal passagem que é sempre citada nesse assunto, 1 Pedro 3, 15 e 16. Eu vou ler todos os versículos na NVI, tá? Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Então, notem o que o apóstolo Pedro está aqui nos dizendo. Nós devemos estar sempre preparados e, portanto, capacitados e disponíveis para responder, para tirar as dúvidas a qualquer pessoa que nos pedir a razão, a justificativa, o porquê, o fundamento da esperança que há em vocês. Que esperança? Que o Grêmio volte para a Série A? Não, a esperança da salvação, a esperança cristã, a mensagem do Evangelho. Inclusive, no original dessa passagem lá no grego, quando fala ali sobre responder, a palavra que é utilizada é apologia ou apologia, que é de onde veio o termo apologética e que significa literalmente fazer uma defesa, como um advogado no tribunal. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está nos dizendo é que a gente tem que estar aptos a defendermos a fé diante daqueles que nos perguntam sobre ela. Também o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 5, diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O Norman Geisler, que é um autor de alguns desses livros aqui, a gente vai falar mais tarde sobre ele, comenta, isso significa que devemos confrontar questões nas nossas mentes e nos pensamentos expressos por outros, que porventura impeçam a nós e a eles de conhecer a Deus. Essa é a essência da apologética. E uma última citação, tem mais, tá? Mas não vamos ficar fazendo uma grande lista aqui. 2 Timóteo 2, 24 e 25. O apóstolo Paulo nos diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, mais uma vez aqui o apóstolo Paulo nos coloca essa missão apologética, salientando, tudo isso é para falar de Jesus para as pessoas, não é para vencer debates. Tá? É muito comum que às vezes os cristãos, especialmente novo nessa área, já quer chegar lá, chinelhar com ateu, vou mostrar para ti que tu está errado, seu burro e tal. Não. Aqui a gente não está aqui para ficar vencendo debate, para ficar zoando com ninguém. Nós estamos aqui para levar Jesus para as pessoas. Então, nós temos um chamamento bíblico para entendermos dessa disciplina. E não à toa, a história dessa disciplina é a história da igreja cristã. Desde que existe cristianismo, existe exercício apologético. Aliás, a gente pode até voltar antes do cristianismo, no Antigo Testamento. E para não citar muitas histórias, vamos trabalhar só com duas, Moisés e Elias. Não vou ler aqui a história para vocês provavelmente já estão meio que roxos de saber, mas grosso modo, Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, o povo hebreu. E o que ele faz? Ele chega ali diante de Faraó e diz: ó, Faraó, a parada é a seguinte, Jeová é o único Deus, Amon-Ra não é de nada, deixa o meu povo ir. Valeu, falou, estamos largando. Não, ele não faz isso. Ele respalda as suas alegações da forma mais apelativa de todas, fazendo um milagre ao vivo e a cores. Como diz as Escrituras, ele lançou o seu cetro e o cetro transformou-se numa cobra. Então Moisés não simplesmente chega falando e é isso, o Espírito Santo está contigo, vou embora. Não, ele procura respaldar suas alegações de que de fato Deus existia, de fato Deus estava com ele, que ele de fato era um profeta de Deus. Mais tarde nós temos a famosa história de Elias no Monte Carmelo. Ele foi um profeta que viveu ali nos tempos do rei Acabe, da famosa Jezabel, e havia ali muito culto ao deus Baal, um deus pagão. E aí ele faz o quê? Ele chega ali diante de Acabe e dos profetas de Baal, dizendo: ó, gente, a parada é a seguinte, Jeová, o único Deus, Baal come mosca, e é isso aí. Cala a boca e ninguém discute comigo.
Não foi isso que ele fez. Ele procura respaldar as suas alegações, propondo um desafio. Ambos fariam, os profetas de Baal e ele fariam um sacrifício, e o Deus que respondesse do alto com fogo seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal aceitam desafios, vão lá no Monte Carmelo, fazem ali um altar, começam a clamar para Baal e não acontece nada. E aí o Elias até começa a tirar sarro dos caras, dizendo, fala mais alto, vai ver que Baal está dormindo. E bom, aqui vale lembrar o que a gente já viu. Nós cristãos não somos chamados para fazer isso. A gente não está aqui para ficar zoando da cara de ninguém. Tá? Mas eram outros tempos, então ele estava fazendo aquilo ali. Não acontece nada, e então vem a vez dele. Ele vai lá, monta seu altar, manda jogar um monte de água em cima, clama a Deus, dá uns passinhos para trás, e como diz as escrituras, Deus responde do alto com fogo. Provavelmente algum meteorito ou algo do tipo. E assim, de novo, Elias respalda as suas alegações, não simplesmente fala e vai embora. E é claro, a história termina depois com uma cena de Game of Thrones, né, os caras se matando tudo lá. Mas o ponto aqui é o respaldo. Depois nós chegamos na fé cristã. E quem é o primeiro apologista da nossa fé? O próprio Jesus. Jesus não chega diante dos judeus dizendo, gente, é o seguinte, eu sou Messias, o Salvador, e é isso, me engulam. Agora eu vou ali na cruz morrer por vocês. Não, ele procura respaldar as suas alegações de divindade através do ministério profético de milagres. Por exemplo, aí em João 10:38, ele chega a dizer, creiam em mim, e se não creem porque eu estou dizendo, olhem para as minhas obras, creem por causa das obras. Olhem os milagres que eu estou fazendo que testificam quem eu sou. Um certo momento, João Batista ficou um pouco cético, mandou seus discípulos dizer, você é o Messias ou devemos esperar outro? E o que ele responde? Ele diz, cala a boca, para de duvidar. Não, ele diz, volte para João Batista e vem e falem o que vocês têm visto. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados. Ou seja, ele diz, olhem as evidências. Eu estou dando evidências de que eu sou quem eu sou. E é claro, por fim, como diz Mateus 12:30-41, ele fala, haverá um sinal definitivo, o sinal de Jonas. Assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem, ele permanecerá 3 dias e 3 noites no ventre da terra e, por fim, ressuscitará. Ou seja, ele está ali apontando para o milagre da ressurreição que haveria de acontecer como o testamento final de que ele, de fato, era o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus vai embora, assunto aos céus, vem o surgimento da igreja, e como é que os apóstolos se comportam? Eles acaso saem de novo só falando do evangelho, viram as costas e vão embora? Não. A gente vê, por exemplo, que Paulo, nas suas viagens missionárias, fazia o seguinte, está lá em Atos 17:2-3. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia, esse Jesus que lhes proclamam é o Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava aqui pegando as Escrituras do Antigo Testamento e de uma forma apologética, teológica, tentando mostrar que Jesus era o Salvador. E aí o tempo vai passando, acontece os pais da igreja, muitos outros apologistas vão fazendo sua situação. A gente chega ali, por exemplo, em Agostinho, que foi talvez o último grande pai da igreja, ali pelo século IV já. E ele que se converteu também por conta disso, ele faz ali a sua teodiceia do livre-arbítrio. Aqui a gente vai fazer um pequeno apegado histórico para vocês terem uma ideia de como é que está a situação nessa disciplina. Então ele escreve lá seu livro, a sua teodiceia do livre-arbítrio, onde ele procura responder ao já mencionado problema do mal. A ideia de que o mal prova que Deus não existe. Ele procura argumentar que o mal existe por quê? Porque nós pecamos. Desde o pecado original, nós fazemos caquinhas. E por que a gente apronta? Porque nós temos a capacidade de aprontar. Capacidade essa que Deus nos deu para que assim a gente pudesse ser agentes morais, o que lhe era do seu interesse. E aí o tempo passa, vem ali a queda do Império Romano, a Baixa Idade Média, não acontece jossa nenhuma. Aí a gente chega na Alta Idade Média, e nós temos ali São Anselmo, o criador do argumento ontológico, já mencionado, e o grande e famoso São Tomás de Aquino, grande teólogo e filósofo da Igreja Católica, e que diz a lenda, era um cara tão gordo, mas tão gordo, que tiveram que fazer um buraco na mesa dele para encaixar a pança e poder chegar até os livros. Não sei se é verdade, né? Mas para inventar nessa historinha, porque o cara não era magrinho, não. Mas enfim, o Tomás de Aquino, ele então formaliza ali as suas 5 vias de Tomás de Aquino, consolida os 5 principais argumentos para a existência de Deus, e ele também escreve o livro Summa Contra Gentiles, que foi um manual apologético
para os padres católicos, naquela época que os muçulmanos estavam subindo ali pela Península Ibérica, por Portugal e Espanha, estavam fazendo muitos convertidos, ele procurou ensinar os católicos a responderem aos muçulmanos. Aí o tempo passa, chega a Renascença e vem a Reforma. Nessa época a apologética está meio mortinha, está lá só a galera católica e protestante discutindo, João Calvino, predestinação, livre-arbítrio, aquela coisa toda. E aí vem o iluminismo. E como você certamente se lembra das aulas de história, com os professores de história lá na escola, o iluminismo foi caracterizado por começar-se a questionar coisas que até então não se questionavam, incluindo a autoridade da própria igreja. Aí surge ali David Hume, famoso cético escocês, começa a questionar os argumentos para a existência de Deus, a crença em milagres, e a coisa começa a degringolar, então chega Immanuel Kant, o grande pensador do iluminismo, que no seu livro Crítica da Razão Pura, propõe que é impossível crer racionalmente que Deus existe. Que a gente teria que só dar um passo de fé, não tinha mais melhor do que isso, coisa melhor do que isso para fazer. Isso vem a ser uma facada na fé cristã, uma facada na apologética, porque toda apologética gira em torno de providenciar razões racionais para a gente acreditar no que acredita. E aí, então, não só isso, ele ainda responde aos argumentos para a existência de Deus de uma forma que, para a época, soa muito convincente. E isso começa, então, principalmente Hume e também Kant, começa a levar a Europa a um declínio secular. A inteligência europeia, os intelectuais europeus começam cada vez mais se afastar de Jesus, se afastar do cristianismo. Mas havia ainda um último porto, que era a vida na Terra. Essa vida complexa, bela, todo mundo olhando para a vida dizendo, poxa, não tem como existir toda essa complexidade, toda essa vida sem um Criador. Surge o apologista William Paley, que faz o seu famoso argumento para a existência de Deus a partir da complexidade do ouro e de formas de vida. Aí chega Charles Darwin. Darwin chega com a teoria da evolução e, como dito antes, alguns veem ela de uma forma positiva, mas a maior parte interpreta a teoria da evolução como sinônimo de que agora a gente tem como explicar a vida na Terra sem precisar de Deus. Como diria nosso irmão Lee Strobel, parecia que Deus tinha perdido o emprego. E com isso, a Europa principalmente cai no secularismo. Quando a gente chega ali em 1850, já está Karl Marx dizendo que a religião é o ópio do povo. Não foi à toa, é porque realmente já estava começando a se tornar coisa de povão ser cristão. A inteligência já estava toda se afastando da fé. As ciências estavam contra a fé cristã. Na física, o consenso era que o universo era eterno, e se era eterno, não teve um criador. Em 1880 surge uma escola de história na Alemanha que chega a questionar se Jesus sequer tinha existido, se ele não passava de uma fábula, um mito. Então, quando a gente chega em 1900, a gente está na idade das trevas da fé cristã e da apologética. Praticamente só os ignorantões, vamos assim dizer, acreditam na religião em termos de Europa. A Europa está descendo ao secularismo. Estados Unidos não chega a ser tão afetado, Brasil muito menos, que aqui a gente é sempre atrasado, sempre chega atrasado as coisas aqui, né? Então não chega a afetar tanta gente. Mas a Europa cai para o secularismo. Nessa época até surge alguns cristãos tentando ali defender a fé, elaborando alguns argumentos apologéticos. Chesterton, por exemplo, um filósofo inglês, entre outros, mas não dá muita coisa, não agrada. Né? Até o Søren Kierkegaard também tenta fazer uma coisa, não dá muito certo. E nessa idade das trevas surge pelo menos uma pessoa de relevância que impactou muito, que foi o famoso C.S. Lewis, né? O autor das Crônicas de Nárnia, que inclusive está aqui, e que foi levado para a fé pelo seu amigo Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. E ele, então, é um professor de língua inglesa de Oxford. Ele escreve uma série de livros, como, por exemplo, alguns que eu trouxe aqui, do Cristianismo Puro e Simples, que eu recomendo, é muito bom o livro dele para introdução à fé. Também eu soube que tem um livro muito bom que alguém era para ter trazido hoje, mas não trouxe. Sim, sim. Tranquilo. Enfim. Então, ele escreve uma série de livros que impactam muita gente, mas não chega também a surtir esse grande efeito na comunidade de filósofos. Então, quando a gente chega em 1960, a Europa é totalmente secular, a comunidade de filosofia é totalmente inimiga da fé, praticamente todos os pensadores intelectuais, cientistas não são cristãos, até que então, na década de 60, a década das revoluções, né, a revolução do rock, a revolução hippie, a revolução da bagacerice e por aí vai, houve também a revolução da apologética. Aqui surgem alguns nomes, mas principalmente eu citaria Alvin Plantinga e Norman Geisler. Plantinga é um filósofo americano, ele escreve o seu livro Deus e Outras Mentes, onde
Resumidamente, ele argumenta que se é racional que a gente acredite que há outras mentes além das nossas, que é o que a gente faz, né? A gente está aqui acreditando que nós tudo aqui somos reais, então também é racional que a gente creia que existe essa outra mente chamada Deus. E assim, Plantinga... Ok. Dá pra falar ou ainda não? Pausa. Alô, alô, alô. Tá bom. Tá bom. Então, Plantinga, ao escrever isso, ele ressuscita a racionalidade da crença em Deus. Ele devolve a facada de Kant. Não apenas isso, ele também escreve esse livro, Deus, a Liberdade e o Mal, onde ele responde aquele problema do mal, que durante 2000 anos foi o principal argumento contra a existência de Deus. E o Plantinga comenta sobre isso, a chamada versão mais forte, a versão dedutiva, e ele responde de tal forma que hoje há consenso entre os pensadores, mesmo entre os ateus, de que ele refutou esse argumento. E não é todo dia que alguém refuta um argumento de 2000 anos, né? Então, o Plantinga vem se tornar hoje, por muitos conhecido como, vamos dizer, o principal pensador da fé cristã. Tive até o prazer de conhecê-lo pessoalmente há uns anos atrás na PUC, né? Um vovô muito gente boa. E outros pensadores também aparecem ali, os Montgomery, etc., mas o maior destaque, eu diria, é sobre o Norman Geisler, o autor de alguns dos livros aqui, como, por exemplo, a Enciclopédia de Apologética, por exemplo, é dele, entre outros livros. E o Geisler tem uma história muito bacana, tá? Ele começou a sua vida num lar secular, não estava nem aí para Deus. Aos 9 anos de idade, alguém foi lá e convidou ele para participar de um encontrinho, aquela coisa toda. E ele aceitou. Os pais dele deixaram. Só que durante dos 9 anos de idade até os 17, ele foi mais de 400 vezes lá na igreja e não se convertia. Simplesmente não dava jeito de se converter. Mas o casal que ia lá e buscava ele em casa não desistiu dele. Depois de mais de 400 vezes, finalmente, ele entregou sua vida a Cristo. O que é bom lembrar, vale a pena a gente não desistir das vidas. Mas Geisler, quando ele se converte, ele desenvolve uma paixão evangelística, já sai logo pregando o evangelho para todo mundo, lá nas missões da igreja e tal. Só que aí ele começa a encontrar problemas. Ele começa a encontrar ali uns testemunhos de Jeová, uns mormons, começa a fazer umas perguntas para ele e ele começa a se perder e não sabe responder. Até que diz ele estava lá, uma vez evangelizando um grupo meio de drogados, aparece um bêbado para ele dizendo, tu tá errado. E esse bêbado diz que era um desconvertido, que tinha estudado inclusive num seminário. Ele pega a Bíblia das mãos do Geisler, aponta para um versículo e diz, esse versículo aqui prova que tu tá errado, cala a boca e volta para casa. E ele não sabe responder. Ele é vencido por um bêbado desviado. E aí, diante daquela experiência, do que ele já estava passando, ele para e pensa, não, pera lá, ou tenho que parar de fazer isso, ou tenho que estudar. Mas do jeito que está, não dá. E ele decide estudar. E mesmo sendo um semi-analfabeto, ele chegou no ensino médio sem ter lido um único livro na vida, ele tinha sérias dificuldades de instrução. Mesmo assim, ele vai lá, ele faz um doutorado em teologia, um doutorado em filosofia, vira pastor e torna-se autor e coautor de mais de 120 livros, a maior parte dos quais sobre a apologética cristã, falando de todos os assuntos, de existência de Deus, ressurreição de Jesus, um dos livros, inclusive, é a inerrância da Bíblia, e por aí vai. E, diferente do Plantinga, do Swinburne, de Montgomery, talvez, etc., que eram mais assim pensadores falando da fé cristã, o Geisler, ele é considerado o avô dessa disciplina, porque é ele que cria essa disciplina como a gente conhece hoje. Ele cria aulas, ele cria cursos, ele cria diplomas de apologética cristã. E vem a ter vários alunos, influenciar vários pensadores, inclusive dois com destaque. O Ravi Zacharias, que é um indiano que já faleceu, mas tem um material bacana no YouTube, e o William Lane Craig, considerado por alguns como o principal apologista cristão da atualidade, autor de também alguns livros aqui, e também de um livro que acho que está com a Bruna. Ah, não sei. Em todos os casos, o Craig, além de escrever também mais de 30, 40 livros, ele tem um site muito bacana, reasonablefaith.org, tem bastante conteúdo lá em português, e realmente é muito recomendado. E, com isso, muda tudo. A partir dessa revolução da apologética, a situação começa a mudar. Muitas e muitas pessoas começam a se converter. De acordo com Quentin Smith, um filósofo já falecido, se antes praticamente nenhum pensador, nenhum filósofo acreditava em Deus, hoje, ao menos no mundo anglo-saxônico, em torno de 1/3 dos filósofos já se converteu, no mínimo, a crença em Deus, muitos a fé cristã. Então, cada vez mais pessoas têm entregado sua vida a Cristo por conta do trabalho desses pensadores, e a situação está muito favorável a nós.
Nós estamos hoje, vamos assim dizer, na era de ouro da apologética. São centenas de livros escritos sobre esse tema, vários argumentos filosóficos sendo usados para a existência de Deus. Nas ciências também a coisa melhorou muito. Se lá em 1880 estavam lá questionando se Jesus sequer tinha existido, hoje é um fato consumado na história que ele realmente existiu, e não apenas isso, já se estabeleceu com grande confiabilidade uma série de fatos acerca da vida de Jesus, especialmente no tocante à Semana da Paixão, à sua morte e ressurreição. Se lá na física, um tempo atrás, se dizia que o universo era eterno e, portanto, não podia ter sido criado, hoje, com a cosmologia do Big Bang, que já está aí há décadas, já é um fato consumado de que o universo teve sim um início e, portanto, portas abertas por um Criador. E não apenas isso também, a título de curiosidade na física, desde a década de 70, os físicos têm descoberto que o universo, nas palavras deles, é finamente sintonizado para a vida. Se a gente for olhar as constantes do universo, as fórmulas, as equações, tudo mais do universo, a gente vai ver que o universo é finamente configurado para ter vida. E essa aparência teleológica tem levado também muitos físicos a crer em Deus. Então, o resultado é que, se há 100 anos atrás a gente estava nessa era das trevas, hoje a gente vive na era de ouro. Basicamente, dá para dizer que desde os tempos dos apóstolos não existe melhor época para ser cristão. Nunca houve tantas evidências, tantos argumentos, tanta confirmação científica demonstrando que a nossa fé de fato é verdadeira. Então, com isso, nós respondemos a nossa segunda pergunta. Então, a moral é que nós temos um chamado apologético, nós temos um chamado a não simplesmente falar e ir embora, mas estarmos aptos a defender a nossa fé, e não à toa, a história da igreja é a história da apologética. E assim nós chegamos então à nossa terceira e última pergunta. Terceira e última pergunta, que diabos tem a ver com isso? Bom, a gente já meio que respondeu essa pergunta, a gente já viu que a gente tem um chamado bíblico para estarmos aptos a responder as dúvidas acerca da nossa fé. Mas será que é só isso? Será que é só uma obrigação bíblica? É um mandamento, eu tenho que cegamente obedecer e ficar por isso? Não. Existem vantagens dessa disciplina. Há vantagens de nós estarmos aptos a defender a nossa fé. Nós podemos mencionar pelo menos 4 vantagens. Primeiro, a apologética é útil como ferramenta evangelística para levar pessoas a Cristo. Ela não é sinônimo de evangelização, tá? Não é um cursinho de, quando o cara falar assim, tu fala assado. Não é isso. Mas ela é útil para se falar de Jesus para as pessoas. Como vocês devem saber, as pessoas vêm a Cristo pelas mais diversas razões. Tem gente que vem a Jesus, tipo eu, porque nasceu em lar cristão e foi parar na igreja. Tem pessoas que vão a Jesus de formas mais, talvez, emotivas. Tá lá o cara passando por uma bad, chega um cristão, dá um abraço, diz, poxa, Jesus te ama, e pá, o cara tá na igreja. Tem gente que chega a Cristo por interesses pessoais. Não sei se vocês, os que estavam, né, se lembram da minha pregação sobre orações não respondidas, onde eu comentei sobre o testemunho de casamento da pastora Rosângela Neri, onde ela conta que ela chegou aos 26 anos de idade, com 3 filhos de 3 homens diferentes, e de repente queria casar. Só que ela estava com uma má propaganda, assim, né? Não é todo homem que se atrai para uma mulher nessas condições. E aí, estando naquela situação, a avó dela, que era convertida, chega para ela e diz, eu sei quem consegue um marido para ti. Jesus. Jesus consegue um marido para ti. E assim ela foi parar na igreja, em busca de macho, basicamente. E durante 6 meses, ela estava ali na igreja, meio de qualquer jeito, obviamente não, nem aí para Jesus, mas eventualmente ela entregou a sua vida a Cristo de verdade. Então, há pessoas que vão parar na igreja por puro interesse também. Só que o que acontece é que, se por um lado algumas pessoas podem ir para Jesus de formas, digamos, mais fáceis, há pessoas que são um pouquinho mais difíceis. Há pessoas que dificilmente vão aceitar Jesus, a não ser que se argumente, que se demonstre, que se prove racionalmente por A mais B que de fato a fé cristã é verdadeira. E isso é especialmente verdade para as pessoas mais instruídas. À medida que o cara já tem uma universidade, já tem um mestrado, já tem um doutorado, dificilmente chegar para o cara dizendo, Jesus te ama, pá, o cara vai estar na igreja. Não, o cara, conforme o caso, vai dar uma risadinha, vai virar as costas e vai embora. Normalmente as pessoas mais instruídas tendem a ser um pouco mais exigentes. E é claro que, sendo uma minoria, alguém poderia dizer, então eles que se danem, bando de gente chata e exigente aí, vamos evangelizar os facinhos então, né? Vamos deixar esses caras de lado. Mas não, né, irmãos? A salvação é para todos, independente do nível de instrução. E vale lembrar, a tendência do mundo é a instrução. Ainda que tenha lá uns
uns Afeganistão que estão andando um pouquinho para trás nisso, a tendência é que cada vez mais pessoas vão para a escola, cada vez pessoas vão mais para a universidade, vão se escolarizar. E assim, a cada dia que passa, torna-se cada vez mais necessário que se tenha o conhecimento apologético. E às vezes a pessoa até não pode não ter grandes níveis de instrução, mas o simples fato de que o cara já é adulto já tende a levar o cara a mais questionar. O adulto geralmente não vai aceitar qualquer coisa. E é claro, tudo isso que eu digo é só teoria? Não. Tem funcionado na prática. Muitas pessoas têm sido levadas a Cristo pelas ferramentas apologéticas. Por exemplo, Agostinho, no seu livro Confissões, comenta que ele se converteu olhando um debate de um cristão com um desconvertido. E o resultado foi um dos grandes pais da igreja, cheio de livros, etc. C.S. Lewis, ele mesmo se converteu por um trabalho apologético do Tolkien, e ele comenta nos seus livros: quase todas as pessoas que conheço que se converteram ao cristianismo quando adultos foram influenciados pelo que lhes parecia ser, no mínimo, um argumento provável a favor do teísmo. Então, remete àquilo que eu disse. Geralmente, pessoas adultas são um pouco mais exigentes também. Também temos o caso do Lee Strobel, o autor desse livro aqui. Ele é um jornalista investigativo dos Estados Unidos. Ele é o cara que disse que com Darwin Deus tinha perdido o emprego. E ele então vem a casar-se com uma agnóstica, ele vira ateu, ele tem filhos e está lá com a vida dele de jornalista. Quando um belo dia, pá, a esposa chega em casa convertida da igreja. E aí ele diz: acabou meu casamento. Não estava esperando por isso, ficar pagando dízimo, levando crianças para a igreja, acabou, não tem mais casamento agora. Mas o que ele diz? Que ele notou uma mudança no comportamento da esposa dele, que ela passou a tratar ele melhor e tratar os filhos melhor. E aqui vem a importância do bom testemunho. Passa-se ali alguns meses e a esposa dele convida ele para ir para a igreja. E ele aceita. E aí vem de novo a pergunta: se ela tivesse convertido e virado capeta e começar a encher o saco dele, será que ele teria aceitado o convite? Porque infelizmente às vezes acontece isso. Às vezes as pessoas vão para a igreja, em vez de melhorar, parece que pioram. Abandonam a família, abandonam os filhos. Esses tempos teve um pastor famoso que até passou por um processo de divórcio. Aí eu fui acompanhar as notícias e ele estava lá dizendo: eu me dediquei demais ao ministério. Abandonei a família, minha esposa não aguentou, pediu as contas. Então, às vezes as pessoas se convertem, às vezes de melhorar, pioram. Então, a importância do bom testemunho. Mas ele ainda era ateu e ele era jornalista, então ele conta que ele levou um bloquinho, uma caneta para a igreja para anotar todas as besteiras que o pastor ia dizer, para depois esfregar na cara da esposa dele. Só que ao invés de ouvir um monte de besteira, ele foi tocado pela palavra e ele disse: se isso é verdade, se esse cristianismo é verdade, eu tenho que saber. E aí então, usando o fato de que ele era um profissional da área, que ele tinha os seus contatinhos jornalísticos, ele passa uns 2 anos entrevistando filósofos, teólogos, cientistas, fazendo todas as perguntas, lançando todos os desafios, e depois de todo esse período, ele finalmente entrega a sua vida a Cristo. E essa série de entrevistas vem se transformar numa série de livros, entre os quais esse Em Defesa da Fé, e ele conta: eu perdi a conta de quantas pessoas entregaram a vida para Jesus através dos meus livros. E por último exemplo, eu menciono de novo o site Reasonable Faith, do William Lane Craig. Toda semana ele lança uma newsletter onde sempre tem lá o testemunho da semana. É sempre uma pessoa chega dizendo: eu era islâmico, eu era ateu, eu era hindu, e eu encontrei o teu material e agora eu sou cristão. Ou então, eu era da igreja, mas eu me afastei do evangelho, fiquei 10 anos fora, mas eu acabei encontrando o teu material na internet e hoje eu estou de volta aos braços do Senhor. Então, não é teoria. Isso realmente tem levado pessoas a Cristo. Um comentário nesse sentido: na medida que nós queremos estar aptos a sermos usados por Deus para levar vidas a Cristo, devemos nos polir intelectualmente para estarmos bem equipados diante de uma audiência cada vez mais exigente. Então essa é a primeira razão. Ela tem validade evangelística, utilidade evangelística. Segunda razão: resiliência na fé, diante das críticas do mundo. Alguns são talvez um pouquinho mais novos aqui no nosso grupo, alguns são um pouquinho mais velhos, e talvez percebam que já houve pessoas que estavam aqui no nosso grupo e que hoje não estão mais aqui com a gente. E beleza, algumas pessoas se mudaram de igreja, até foram para outros países e tal, né? Mas também há pessoas que já estiveram aqui entre nós e que não estão mais no caminho do Senhor. Me lembro de pelo menos uma pessoa que era membro aqui do nosso grupo e depois saiu, e conversando no Facebook a pessoa disse que tinha virado ateu. Ou seja, pulou do barco por completo.
Ou seja, existe o fenômeno de pessoas que abandonam o evangelho. E aí vem a pergunta, por quê? Por que uma pessoa que passa anos na igreja, ouve a mensagem da verdade e mesmo assim acaba abandonando? Claro que algumas pessoas poderiam dizer, os caras nunca eram convertidos de verdade, estavam aqui só pelo clubinho social. E certamente, sempre tem a pessoa que estava aqui mais pelo clubinho, aí daqui a pouco o pastor fez alguma coisa errada, daqui a pouco o pretendente casou com outro e o cara vai lá e pula do barco. Mas também parece que às vezes pessoas que eram genuinamente convertidas acabam abandonando o evangelho. E aí vem a pergunta, por quê? Como? Como que pessoas que eram realmente convertidas, talvez tiveram experiências com Cristo, acabam abandonando? E uma das possíveis explicações é os fundamentos da sua fé eram frágeis. Ou seja, as pessoas às vezes acreditam na fé cristã corretamente, mas os fundamentos, o saber conscientemente por que eu estou acreditando, está lá meio xoxo. E aí, conforme o caso, quando a pessoa vai e encontra os desafios do mundo, encontra as críticas do mundo, ela pode acabar se abalando. Aqui a apologética permite fortalecer essa base. Sabendo racionalmente que existem evidências da nossa fé, que existe comprovação científica, que existem argumentos filosóficos, a pessoa, diante de uma crítica, pode acabar sendo mais resiliente. Mais ou menos fazendo aquele paralelo com a parábola de Jesus, na pessoa que coloca os fundamentos da sua casa na rocha versus na areia. A pessoa com apologética, ela finca um pouco mais fundo os seus fundamentos. E assim, diante das críticas, diante das dúvidas, ela acaba se tornando mais resiliente. Um exemplo muito clássico desse fenômeno é a questão da universidade, na troca da escola versus da universidade. Muitas vezes a pessoa na escola era cristã, e na escola não existe muito questionamento, né? A gente está lá falando de assunto de adolescente, está lá as gurias falando de assunto de guria, seja lá qual seja, e está lá os gurias falando de música, falando de esportes e falando de gurias, é claro. Né? É o mesmo assunto? Tá bom. Oi? Ah. E aí, então, na escola não tem muito confronto assim, mas quando chega na universidade, isso muda. Às vezes até não é a universidade, às vezes é o trabalho em geral. Não sei como é com vocês, mas quando eu trabalhava ainda lá na empresa, ali na hora do almoço e tal, tinha as conversas. E às vezes levantavam-se questionamentos. Mas na universidade a coisa ainda é pior, porque já é muitas vezes um ambiente de questionar, de diversas visões, diversas correntes filosóficas e tal. A pessoa às vezes está ali buscando um novo grupo social. A gente sabe que a gente gosta de ser aceito, a gente gosta de ter nossa tribo, nosso bando. E aí, às vezes, a pessoa, para ser aceito num grupo, ela pode começar a fazer questionamentos que até então ela mandaria longe, vamos assim dizer. Resultado: nos Estados Unidos, existe uma estatística que se estima que 40% dos alunos que no ensino médio professavam ser cristãos, ao chegar na universidade, ao sair da universidade, terão abandonado a sua fé. 40% é muita gente. O Craig comenta que várias vezes ele deu palestras em igrejas e aí chegaram pais para ele dizendo: poxa, Craig, por que tu não apareceu aqui há uns 2, 3 anos atrás? Porque o nosso filho era cristão, ele estava aqui com a gente, mas ele começou a ter dúvidas e ninguém sabia tirar as dúvidas dele. E hoje ele está afastado dos caminhos do Senhor. Então, é preciso que a gente entenda. É muito bacana a gente saber as histórias de Jesus, a gente conhecer todas as parábolas de Jesus, a gente conhecer ali as histórias bíblicas, a gente viu lá Moisés, a gente viu Elias. É muito bacana a gente chegar no culto e ter um momento do Senhor, a gente é chamado na frente do púlpito, a gente chora. Tudo isso é muito bom, enquanto a gente está dentro da bolha cristã. No momento que a gente está diante de um cético, com uma pergunta, com uma dúvida, essas coisas talvez não sejam fortes o suficiente para manter uma pessoa na fé e ela pode acabar tropeçando. Então, a apologética cristã, conhecer ali os fundamentos da fé, conhecer o porquê a gente acredita no que a gente acredita, permite que a gente seja mais resiliente diante das críticas, diante dos momentos de dúvidas. E não apenas isso, é útil até do ponto de vista evangelístico, a gente volta no ponto anterior. Às vezes as pessoas podem ter ali algum certo medo de compartilhar Jesus com alguém, porque vai que o cara faz uma pergunta, vai que eu me enrolo, vai que... Uma vez que a pessoa tem um conhecimento apologético, isso permite que ela tenha maior confiança em ir lá e falar com o perdido e falar de Jesus para ele. Então,
Essa é a segunda razão útil da apologética. Maior resiliência diante das dúvidas, diante das críticas. Terceira razão. Criação de uma cultura amigável à fé cristã. Voltando àquilo que a gente já viu, muita gente acha que falar de Jesus para as pessoas é só chegar e dizer: ah, Jesus te ama, Deus tem um plano para a tua vida, tchau. Acho que é só uma questão de pregar o evangelho. Mas isso não é verdade. Toda mensagem que nós ouvimos, seja religiosa, seja política, seja de outra forma, ela é ouvida contra o plano de fundo da cultura na qual a pessoa cresceu, na qual a pessoa se desenvolveu. Ou seja, a cultura da pessoa influencia o quanto aceitável para ela será uma certa mensagem, como, por exemplo, mensagens religiosas. Pensemos nós aqui. Imagina que a gente está lá, talvez, no centro, fazendo um rolê do nosso grupo. E aí, de repente, aparece na nossa frente uma pessoa vestindo umas roupas meio coloridas, um turbante na cabeça, uma cobra pendurada no pescoço, dizendo: vocês teriam um momento para ouvir a palavra de Hare Krishna? Provavelmente muitos de nós iam ficar com um belo de um pé atrás para ouvir isso, porque ia ser uma cena meio bizarra, uma coisa tipo: meu Deus, esse cara trocou de avião, perdeu o caminho de casa, o que aconteceu aí? Por quê? Porque para nós esse tipo de cena é estranho. Para nós, talvez muitos não se sentiriam à vontade, simplesmente iriam ignorar. Mas se essa pessoa estivesse lá na Índia, lá em Mumbai, dizendo a mesma coisa, talvez muitas pessoas iriam parar para ouvi-lo, porque lá essa cena é relativamente normal. Ou seja, nós ouvimos, nós aceitamos, nós estamos dispostos a aceitar uma mensagem, não só por conta da mensagem em si, não só pela maneira como a pessoa fala, mas também tendo em vista os nossos pressupostos de acordo com a nossa cultura. Quem vem a nascer numa cultura que é amiga da fé cristã, como a gente tem no Brasil, vai estar muito mais aberto a ouvir o evangelho do que alguém que nasce numa cultura que é aversa à fé cristã. O Ravi Zacharias, aquele apologista indiano que eu mencionei antes, ele conta que ele cansou de ouvir falar de missionários que foram para a Índia, pregar o evangelho lá e anos depois voltaram com meia dúzia de convertidos. Em parte porque ignoraram o poder da cultura. O mesmo a gente tem na Europa. Se não me falha a memória, até o Ismael, esses tempos, quando ele fez a viagem dele para a Inglaterra, comentou um pouco sobre isso. Que na Europa nós temos esse ambiente secular. E nesse ambiente secular é muito difícil de falar sobre Jesus. Ainda que muitas pessoas até tenham professam assim mais ou menos a fé cristã, praticantes são em torno de 10% dos europeus. E no ambiente universitário, então, ainda é mais difícil, de novo, por conta dessa herança do iluminismo, dessa herança kantiana, de achar que religião é coisa para ignorante, de que cara esperto não acredita nessas coisas. Esses tempos uns 2 meses atrás, eu estava lendo uma estatística. Pela primeira vez na Alemanha, menos de 50% das pessoas professam a fé ou no protestantismo ou no catolicismo. Enquanto que parte disso, obviamente, é por conta da entrada dos muçulmanos, aquela questão toda da migração, em muito é ainda esse secularismo vindo desde os tempos do iluminismo, pingando cada vez mais para a população em geral. O William Lane Craig, aquele apologista que eu mencionei, ele conta que uma vez ele foi em Portugal, na Universidade do Porto, fazer ali uma palestra sobre essas temáticas. Mais tarde, ele descobriu que houve um grupo de alunos que chegou a duvidar que ele era realmente quem ele era. Acharam que ele podia ser uma farsa e entraram em contato com a universidade de formação dele na Bélgica para se certificar de que ele realmente tinha 2 doutorados, teologia e filosofia. Porque os caras não conseguiam acreditar que uma pessoa podia ter 2 doutorados, ser uma pessoa intelectualmente desenvolvida e, ainda assim, ser um cristão. E aí, imagina, para uma pessoa dessa que não consegue nem aceitar que alguém pode ser instruído e cristão, imagina como é falar de Jesus para uma pessoa assim. Tu chega para ela dizendo: eu quero falar de Jesus para ti, o cara dá uma risada e vai embora. Não está nem aí para essa mensagem. Então, para um secularizado, falar de Jesus, no fundo, é como se a gente estivesse falando da fada do dente. E imagina se alguém chegasse para nós aqui dizendo: deixa eu te falar a mensagem da fada do dente, o que ela diz para você. A gente ia dar uma risada e mandar o cara longe. Imagina um cara dizendo aqui: deixa eu mostrar para ti que o Papai Noel existe. A gente também ia dar uma risada. Mas para uma pessoa secularizada, muitas pessoas na Europa, é exatamente assim, falar de Jesus para ela. Aqui, a apologética é extremamente útil para mudar esse cenário, ou ainda para impedir que esse cenário aconteça, por exemplo, no Brasil. Através da apologética, a gente pode demonstrar
que a visão cristã, a cosmovisão cristã é uma opção racionalmente viável, que a pessoa pode ser instruída, pode ter uma boa cabeça e pode acreditar na fé. Que a fé não é uma coisa só dos ignorantes, enfim, do povo em geral. E vale lembrar, não é... Alguém, de novo, poderia dizer, mas esquece esses caras aí, esses caras de universidade, vamos evangelizar os facinhos que é melhor. Mas a gente não pode ignorar o seguinte, normalmente as pessoas mais instruídas são os formadores de opinião e os líderes da sociedade. É certo que aqui no nosso Brasil as coisas podem parecer um pouco diferentes, né? A gente vê uns youtubers ali cheios de milhões de seguidores, né? A gente vê ali uns atores de filmes indecentes e palhaços virando congressista. Beleza, mas falando a nossa realidade, né? A gente tem aí umas pessoas curiosas virando deputado e tudo mais. Mas, no grosso, no geral, a maior parte da liderança e dos influenciadores, dos jornalistas, dos opinadores, ainda assim são pessoas mais instruídas e que vão, de um jeito ou de outro, moldar a nossa cultura. Então, é importante também levar essas pessoas a Cristo para que depois a gente não vire uma Europa, não comece a ser difícil de falar de Jesus para as pessoas. Eu termino esse ponto citando as palavras do teólogo J. Graham Machen, uma tradução livre. Ideias falsas são os maiores obstáculos à recepção do Evangelho. Nós podemos pregar com todo o fervor de um reformador e ainda assim suceder em ganhar apenas um ou outro, se permitirmos que todo o conjunto de pensamento da nação seja controlado por ideias que previnem o cristianismo de ser tratado como qualquer coisa melhor do que um delírio inofensivo. Então, é importante que a gente tenha uma cultura amigável à fé cristã. E a apologética é extremamente útil para isso. E, por fim, nosso quarto e último ponto dessa pergunta. Essa disciplina permite e traz consigo a expansão do conhecimento do cristão, ou da pessoa em geral, tanto de teologia, quanto de filosofia, quanto de ciências. E aqui é importante lembrar, irmãos, a vida cristã, ela não se resume a, ainda que certamente inclua, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, termos um momento de louvor, virmos na igreja, ter um momento de comunhão, orar. Tudo isso faz parte da vida cristã de acordo com as Escrituras. Mas também faz parte a busca da sabedoria e do conhecimento. Tanto lá em Provérbios e Eclesiastes, o apóstolo Tiago fala sobre isso. Cristão não é para ser cabeça oca. Cristão não é para ser cabeça de vento. Nós somos chamados a buscarmos a instrução do conhecimento. A gente pode pensar na Bíblia. Por que será que Deus inspirou a escrita das Escrituras? Será porque ele era um desocupado, não tinha o melhor que fazer? Não, a inspiração divina das Escrituras é o testamento de Deus de que conhecimento importa. Que isso não é só uma questão de bonito, como é bonito o cara que sabe. Não, é útil. Quanto mais conhecimento nós temos, maiores as chances de tomarmos boas decisões. Quanto menos conhecimento nós temos, maiores as chances de a gente acabar fazendo coisa errada e assim acabar amaldiçoando tanto a nós quanto as pessoas à nossa volta. Tem aquela famosa frase de Oséias capítulo 4, versículo 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, não é só uma questão de bonito, é uma questão de utilidade. Conhecimento melhora as nossas vidas, conhecimento evita problema. Mas aí alguém poderia dizer, mas lá em Paulo, em 1 Coríntios 1, 26, diz que Deus não chamou muitos dentre os sábios e os instruídos, mas sim dentre os fracos mesmo. Então Deus gosta mesmo que a gente seja ignorante, vamos ser tudo ignorante, vamos passar só o dia inteiro assistindo Netflix mesmo, que é assim que Deus gosta, é assim que Deus vai nos usar. Não, irmãos, Paulo está aqui falando de como a gente chega na igreja, não como que a gente vai fazer uma vez estando nela. É perfeitamente plausível que uma pessoa chegue ao evangelho acreditando que a terra é plana, mas não é muito admissível a pessoa passar 20, 30 anos no evangelho e ainda achar que a terra é plana. Nós temos um chamado a buscar o conhecimento. E aí alguém talvez poderia dizer, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos só entender de Bíblia. Vamos passar a vida inteira só lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, memorizando a Bíblia. Vamos ser tudo uns PhD de Bíblia. Não precisa estudar mais nada, só a Bíblia. Vamos fazer que nem aquele irmão, o Smith Wigglesworth, aquele pregador inglês que passou a vida inteira e só leu a Bíblia, não leu nenhuma frase de jornal sequer. Irmãos, certamente a Bíblia é o principal. É ali que a gente vai ter, como diria o Ismael na pregação dele, o manual do usuário que Deus nos deu, que vai ali nos conduzir pela nossa vida cristã, pela nossa caminhada cristã. Só que muito embora a Bíblia seja a principal, ela não é tudo.
há conhecimentos extrabíblicos que também são importantes. De quebra, há conhecimentos para entender a própria Bíblia. Vale lembrar, ela não foi escrita a semana passada para um bando de brasileiros do século XXI. Ela foi escrita há 2.000 a 3.600 anos, num lugar completamente diferente, uma cultura completamente diferente, formas de se expressar completamente diferentes. Se a gente simplesmente lê a Bíblia e não se apodera desses conhecimentos de contexto histórico, cultural e etc., mais cedo ou mais tarde a gente vai cruzar com um versículo e não vai entender direito. Então, para o entendimento da própria Bíblia, se faz necessário conhecimentos extrabíblicos. Mas não é só isso. As nossas vidas modernas, elas são um pouquinho mais complexas e vão envolver coisas que não têm resposta na Bíblia. Peguemos esse ano, a gente está em ano eleitoral, certo? Daqui a algum tempinho vai ter as campanhas eleitorais, as eleições, a gente vai estar lá nas urnas, se a gente não matar o nosso compromisso democrático, votando num futuro presidente, num futuro congressista, num futuro governador. E o que acontece é que a gente não tem na Bíblia a resposta para quem a gente deve votar. A Bíblia até pode dar ali algumas dicas do tipo, certos comportamentos não são bons, certos comportamentos são bons, mas tu não encontra ali um versículo dizendo, vote no fulano. E aí esse é o tipo de momento que só conhecimento bíblico vai dar problema. O cara não vai saber quem votar. Precisa o cara ir lá estudar política, precisa o cara ir lá estudar economia, entender de economia. O cara precisa ler o noticiário, o jornal, para acompanhar o que os políticos estão fazendo, estão aprontando mais, estão aprontando menos, estão mentindo mais, estão mentindo menos, para poder fazer uma boa vida política. Peguemos a situação atual da pandemia. Atual não, né? Graças a Deus já praticamente acabou. Quantas pessoas não fizeram caca nessa pandemia? Por quê? Por ignorância, não sabiam nem que era um vírus, não sabiam que era uma vacina. Saíam acreditando em um monte de corrente de zap aí, cheio de teorias conspiratórias sem pé nem cabeça, porque o cara não tinha discernimento entre o que era uma fonte de informação confiável de o que era uma completamente sem noção. Então saíram acreditando em um monte de coisa. Ou seja, aquilo que Oséias diz, por falta de conhecimento, a gente se ferra. E, de novo, a nossa vida não é só as questões bíblicas. A gente precisa de conhecimento extrabíblico. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser necessário. E aqui, a apologética é extremamente útil, porque num contexto cristão, estando nós a falar da veracidade do cristianismo, nós acabamos aprendendo uma série de conhecimentos que podem ser benéficos para a nossa vida. Por exemplo, digamos que o cara está lá estudando os argumentos contra a existência de Deus. Há uma série desses argumentos que apelam para os atributos divinos, dizendo que é impossível que um ser onipotente exista, é impossível que um ser saiba tanta coisa e ainda seja livre. Para resolver esses argumentos, o que o cara precisa fazer? O cara precisa estudar teologia, o cara precisa lá investigar os atributos divinos. Aí ele vai ver que aquela definição mais popular, simplória, não é tão boa, tem definições melhores. Resultado, no exercício apologético, o cara está aprendendo mais sobre Deus, está conhecendo melhor o seu Criador. Talvez o cara esteja ali investigando os argumentos favoráveis à existência de Deus. Mas para investigar, para entender, o cara tem que ir lá estudar um pouco de filosofia, vai estudar raciocínio crítico, vai estudar sobre as falácias. Resultado. Mais tarde, o cara que aprendeu raciocínio crítico para averiguar os argumentos para a existência de Deus, ele está lá usando isso, por exemplo, na política. Já vai lá o cara ouvir lá um argumento de um político querendo justificar o seu voto, e o cara já se liga que, opa, esse argumento aí é ruim, porque eu aprendi isso lá quando estava estudando apologética. Eu cansei de ouvir gente justificando voto em fulanos e ciclanos, achando que tinha as melhores razões, mas não, era visível que tinha um erro no argumento. Por quê? Por que o cara não percebeu? Não tinha instrução. Então, o cara estudando apologética, ele vai lá e se capacita, e quando vê, ele está usando esses conhecimentos até no trabalho dele, conforme o caso. Há certos trabalhos que são um pouco mais braçais, mas há trabalhos que precisam pensar um pouquinho mais. E aí, conforme o caso, o cara pegou a filosofia que ele aprendeu lá na apologética para melhorar o trabalho dele. E outros exemplos poderiam ser dados, mas a ideia não é demorar demais. Mas enfim. Então, irmãos, nós temos o chamado a buscar o conhecimento, e o conhecimento importa, inclusive do ponto de vista de sermos usados por Deus. Se a gente for ver a história da igreja, de fato, muitas vezes Deus tem usado pessoas mais simples, mas normalmente as pessoas que mais Deus usa também são aquelas que mais se esforçam também na busca do conhecimento. A gente vê um exemplo disso na própria Bíblia. Metade do Novo Testamento foi escrito por um cara só, a saber, o apóstolo Paulo, um intelectual do seu tempo.
Então, o Paulo é uma das pessoas que testifica, entre outros, que vale a pena não ser cabeça louca. Vale a pena a gente, às vezes, deixar o Netflix ali um pouquinho de lado e dar uma lidinha num livro, dar uma lidinha num conteúdo, buscar o conhecimento. Mas aí alguém poderia chegar e dizer, mas agora ferrou, tio. Poxa, conhecimento, informação, estudar tudo isso aí, poxa, mas eu não tenho tempo para isso. Eu sou um cara super ocupado, eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho minha Netflix também, tenho que dar uma relaxadinha de vez em quando, né? Poxa, mas eu não tenho tempo para ficar ainda estudando um monte de filosofia, teologia, ciências e ferrou. Agora eu não vou ter como atender 1 Pedro 3,15. E agora, como é que fica? Exatamente. Então, bom, aqui é importante a gente não se desesperar, tá? A apologética cristã é como muitas outras áreas da nossa fé. Peguemos a questão evangelística, por exemplo. Há pessoas que têm um chamado evangelístico. Vão ser os evangelistas famosos, os Billy Graham, os Reinhard Bunke. Esses caras vão ler uma centena de livros sobre o assunto, vão escrever livros sobre assuntos, vão lotar estádios sobre assuntos. Agora, nem todo mundo tem o chamado para essa área. Mas isso não significa que a gente não possa ler talvez um livro sobre o assunto, uns 2 livros, e aprender aquele basicão. Para quando chegar ali, talvez diante do amigo, diante do parente, diante do colega de trabalho, a gente tenha pelo menos ali o básico de como falar de Jesus para essa pessoa. Assim também funciona a apologética. De fato, é um assunto extensivo. Praticamente todas as áreas do conhecimento são utilizadas aqui em suporte à fé cristã. Então, se o cara vai ser um apologista, o cara vai fundo. Se vocês começarem a ler os artigos lá, os caras viajam lá nas física quântica, relatividade, né, tudo, vão lá na profundeza do negócio. Mas nem todo mundo precisa ir tão fundo. A gente pode ter aquele conhecimento básico, limitado, mas que já é efetivo, que já vai ser efetivo uma série de vezes para vários casos, diante ali talvez do amigo, do colega de trabalho, do parente. E aqui eu dou 2 dicas nesse sentido, 2 dicas para a gente poder cumprir 1 Pedro 3,15, mesmo sem chegar ao ponto de se dedicar totalmente à questão. Primeira dica, vale a pena tomar um tempinho, quem sabe deixar ali de lado um pouquinho aquele livro de autoajuda gospel, o livro aí de namoro gospel, ou talvez finanças gospel, empreendedorismo gospel, tem tudo isso por aí. Não estou dizendo aqui que todos esses livros são de inúteis, nada a ver. Mas vale a pena deixar um pouquinho esses livros de lado e dedicar um tempinho da sua vida para pegar ali uma meia dúzia de livros de apologética e dar uma lidinha. São centenas de livros, há livros que são mais pesados, mais difíceis, mas há livros também que são populares, tem uma leitura bem fácil, bem tranquila, e com uma meia dúzia de livrinhos assim, a gente já pode aprender uma série de conhecimentos. Já não vamos ser pegos de surpresa diante da crítica, já vamos ter alguma coisa pelo menos para dizer. E é claro, mas eu não tenho tempo nem para isso. Poxa, não tenho tempo para ler um capítulo de um livro uma semana inteira? Acho que tem, né? Muitas vezes a gente não sabe administrar o nosso tempo, né? Mas um capítulozinho por semana todo mundo consegue. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, vale a pena memorizar uma bibliografia acerca dos tópicos. Às vezes a gente não precisa saber a resposta, contanto que a gente saiba quem sabe a resposta, para poder redirecionar a pessoa para quem sabe. Então, digamos que você está ali no seu trabalho, de novo, lá no coffee break. Aí chega ali um descrente dizendo, o mal prova que Deus não existe. Tu não deveria ser crente. O cara sem apologética, por um caso, já gela. Já vai com a cara de pastel, já não sabe o que dizer, porque foi pego de surpresa. O cara que já leu a sua meia dúzia de livrinhos, já tem a bibliografia, vai poder chegar para o cara e dizer, fulano, o negócio é o seguinte, isso está dizendo aí, tá? Esse negócio de que o mal prova que Deus não existe, isso não é nenhuma novidade, tá? Tu não é a primeira pessoa que diz isso. E várias pessoas aí, vários pensadores cristãos já escreveram sobre isso, já lidaram com essa questão. Por exemplo, o Alvin Plantinga foi lá escrever um livro chamado Deus, a Liberdade do Mal, onde ele trata dessa questão. O outro livro que não está aqui, o Craig, por exemplo, foi lá escrever um livro chamado Resposta para Questões Difíceis da Vida, onde eu sei que ele dedica uns dois capítulos ali para o assunto. Porque eu sei que eu não sou um filósofo, eu não sou a melhor pessoa aqui para ficar agora provando para ti que não é o caso, mas eu sei que se tu lê esses materiais, talvez tu encontre ali uma resposta para isso.
E aí, conforme o caso, aquele descrente vai dizer, eu não vou ler porcaria de nada, vai pastar aí. Ok, né? Mas esse talvez é aquela pessoa que talvez nem valia a pena entrar em debate mesmo, estava ali só para te encher o saco. Agora, conforme o caso, o cara vai dizer, pô, bacana, eu não sabia que tinha essas respostas, eu achava que estava com aquele argumento, caramba, eu vou dar uma lida, eu vou ler. Conforme o caso, daqui a 6 meses o cara está nos braços do Senhor. Então, não, a gente não precisa saber todas as respostas de cor, saber todos os argumentos, mas sabendo quem sabe, a gente já pode, conforme o caso, redirecionar a pessoa. E conforme o caso, solucionamos dúvidas, tiramos barreiras e quem sabe a pessoa vem para os braços do Senhor. Amém. Então, com isso, nós terminamos as nossas 3 perguntas. Então, a gente viu que a apologética não é firula, não é perda de tempo. É uma disciplina que vale a pena a gente dar uma lidinha. Eu, inclusive, trouxe alguns livros aqui para depois quem quiser pegar emprestado. E agora, para finalizar, vamos para a nossa exemplificação prática. Porque até agora eu só falei acerca da disciplina, né? Eu falei que ela é assim, que ela é assado, mas como é que ela é acontecendo ao vivo e a cores? Bom, vários exemplos poderiam ser dados, mas eu escolhi um em volta de Jesus. Como eu disse antes, a gente tem uma área da apologética dedicada exclusivamente à cristologia e especialmente acerca da ressurreição de Jesus. E aí vem a pergunta, por quê? Por que é tão interessante a gente saber se a ressurreição aconteceu ou não? Bom, por pelo menos 2 razões, uma teológica e outra filosófica. Teologicamente, nós podemos dizer que a ressurreição de Jesus é a principal história da fé cristã. Não tem Adão e Eva, não tem Noé e os bichinhos, não tem Jonas e o grande peixe, que se chegue perto da importância da ressurreição. É o ápice do cristianismo, é o cume do Everest. O apóstolo Paulo chega a dizer, inclusive, que sem a ressurreição, então não há fé cristã, nossa fé é em vão, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas por que ela é tão importante? Bom, aqui cabe uma simples revisão. Eu estou fazendo essa revisão aqui para não simplesmente jogar um argumento na cara de vocês, que daí não teria pé nem cabeça, né? Cabe aqui uma pequena revisão do que diz a nossa fé. O que diz o cristianismo? Já sei, que tem que pagar o dízimo. Não, pera, tá tudo bem, beleza. Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de fundamentos. Quais são os fundamentos da nossa fé? Bom, o primeiro fundamento é que existe uma realidade, que existe uma verdade, que há verdades que são objetivas, que são absolutas, que são válidas para todo mundo. Certamente há verdades que são subjetivas, tipo sorvete de chocolate melhor que de baunilha. Mas ainda assim, com certeza é. Mas ainda assim, a maior parte das verdades são objetivas, são válidas para todo mundo. E de todas as verdades, qual que é a principal, qual que é a mais fundamental, qual que é o ápice? O alfa e o ômega. É Deus. Deus existe. Existe este ser de características sublimes, um ser supremo, que entre outras coisas, é o nosso Criador. Que Ele nos criou. Independente de se foi mais evolução, mais magicamente, Harry Potter, Star, não importa. Deus nos criou. E Ele nos criou por quê? Que Ele estava desocupado, não tinha o que fazer? Não. Nós não estamos aqui de graça, nós temos um propósito, nós temos uma razão de ser. E o propósito da existência da humanidade é o exercício do amor. Deus nos criou para exercer amor. Como diz o credo de Westminster, se eu não estou citando errado, o propósito da existência da humanidade é que nós venhamos a conhecer a Deus e termos uma vida de relacionamento eterno, amoroso com Ele. Aquilo que Jesus chama de a vida eterna, que conheçais ao Pai e ao Filho a quem Ele enviou. Então Deus não nos cria de graça, Ele nos cria para o exercício do amor. Só que para que a gente exercesse amor, para que os nossos atos amorosos tivessem valor, nós precisávamos do poder de não amar. O amor só tem valor se a gente pode escolher um não. Quando a pessoa vai lá e ajuda a velhinha a atravessar a rua, esse ato de amor só tem valor porque nós entendemos que a pessoa podia ter ignorado a velhinha, podia ter mandado longe, ficado lá no seu caminho. É no momento que a gente entende que ele escolheu ajudar a velhinha a atravessar a rua que esse ato passa a ter valor. Então Deus, para criar seres aptos ao exercício do amor, Ele precisou nos dar liberdade de fazer o mal, de liberdade de não amar. E o que acontece? O que acontece é que a gente vive falhando com esse propósito. A gente vive falhando com o nosso chamado, o nosso propósito de amor. E nós fazemos isso através dos nossos pecados.
O pecado, como diz 1 João 3, é a transgressão da lei. Quando nós pecamos, nós estamos transgredindo os mandamentos de Deus que expressam o seu amor por nós. Deus, no seu amor, querendo nos abençoar, querendo que nós tenhamos vidas abençoadas e vidas moralmente dignas, Ele nos informa como devemos agir através do nosso instinto moral e através dos seus mandamentos, como a gente encontra nas Escrituras. Quando nós transgredimos estes mandamentos, nisso nós falhamos com o chamado de amor de Deus. Nós estamos rejeitando a sua soberania sobre nós, a sua autoridade sobre nós, e nós estamos rejeitando o amor dele manifesto nos seus mandamentos. E não apenas isso, nós nos tornamos transgressores morais. Nós estamos transgredindo os mandamentos dados pelo nosso justo juiz, nosso justo legislador moral. E assim, na prática do pecado, nós nos tornamos dignos de punição. E essa punição é o inferno. Que não é o cara ser espetado em um espeto e girado numa churrasqueirinha pelo capetinha lá, como os medievais gostavam de representar. Inferno, antes de mais nada, é a separação eterna do homem de Deus. É o ser humano vivendo eternamente longe do amor do Senhor. E essa é a realidade digna pelos nossos pecados. Porque pela transgressão infinita de rejeitar o amor de Deus, vem a punição infinita eternamente no inferno. Sendo essa também a escolha das pessoas que rejeitaram o amor de Deus. Como diz C.S. Lewis, se não me falha a memória, no Cristianismo Puro e Simples, no final da história haverá dois grupos. Um grupo é daqueles que disseram para Deus, seja feita a tua vontade. E o outro grupo é daqueles para os quais Deus disse, seja feita a vontade de vocês. E Deus podia fazer exatamente isso. Deus podia simplesmente nos mandar todo mundo para o inferno. A gente é tudo um bando de pecador mesmo. A gente podia, nosso primeiro pecado, morre e vai para o inferno. Pecou, morre e vai para o inferno. Isso seria perfeitamente justo. Porém, Deus não é apenas perfeitamente justo. Deus nos ama. Ele é cheio de compaixão, de graça, de misericórdia. E Ele não quer que a gente simplesmente morra e vá para o inferno. Mas como reconciliar, de um lado, o seu amor, a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia, e do outro lado, a necessidade de justiça pelas nossas transgressões? Aqui, Deus cria o sistema expiatório, o sistema onde alguém paga o pato por outra pessoa. Aqui vem o surgimento da lei mosaica, um sistema de holocaustos, onde animais eram sacrificados no nosso lugar. Que nem um fiador. Quando a gente tem uma dívida e não consegue pagar, entra o fiador e paga por nós. E assim, Deus cria esse sistema expiatório, porém, no meio dele, na lei mosaica, Deus avisa, haverá um Salvador, virá alguém que salvará vocês. E o cristianismo diz, esse alguém é Jesus de Nazaré, aquele judeu que viveu no século I na Palestina, sendo ele a encarnação de Deus, que depois de ter feito um ministério apologético de milagres, morreu por nós na cruz. E no que ele morreu, veio sobre si, como diz, o cálice da ira de Deus. Ele morre no nosso lugar pelos nossos pecados, recebendo sobre si a punição que era para cair sobre nós. E assim podemos nós ter a vida eterna. Podemos nós nos ver livre da justiça do inferno, ao qual todos nós merecíamos. Quer dizer então que se Jesus morreu por nós, então a gente pode, como diria o pastor Walter, cair na gandaia, isso aí fazendo o que bem entender, porque o preço foi pago, então todo mundo vai morrer e vai para o céu. Não. Salvação não vem de automático. Ela precisa ser crida pela fé. Como assim pela fé? Nós precisamos aceitar todo esse contexto como verdadeiro. Não é simplesmente Jesus morreu e está pago. Não, nós precisamos chegar diante de Deus e aceitar essa veracidade, de que Deus de fato existe, de que Ele de fato me criou para o seu amor, que de fato eu sou um pecador, eu sou um transgressor, eu mereço a punição, eu reconheço que eu mereço a punição. Mas eu também reconheço que pelas minhas forças eu não teria como ser salvo. Mas eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar. E aí entra a fé salvífica para a salvação, que não é dom de nós, é dom de Deus, mediante a sua graça, a graça de Deus de nos ter livrado da justa punição ao qual todos nós merecíamos. E bom, diante disso, a gente poderia dizer, então é a morte de Jesus o ápice da fé cristã, é na morte que Jesus paga pelos nossos pecados, então a morte que é o top. Mas eu disse que é a ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição é o que valida todo esse sistema. A gente pode mencionar pelo menos 3 razões, mas eu vou dizer só 2 que são as principais. Por que a ressurreição é que é o ápice do cristianismo e não a morte de Jesus? Primeiro,
Porque a ressurreição de Jesus é que testifica que a morte foi expiatória. Suponhamos que Jesus não tivesse ressuscitado. Ele morre e fica por isso. Quem de nós, os que estamos para exercer a fé para a salvação, iríamos dar crédito para aquela morte? Iríamos acreditar que ele morreu pelos nossos pecados? Meio que ninguém. Para nós pareceria que ele morreu, porque todo mundo morre. Se não morre de idade, morre de doença, morre porque é morto. Ele morreu porque foi morto e acabou por ali. Ou seja, sem a ressurreição, ninguém daria crédito pela morte expiatória. No momento que Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, o que ele está mostrando com isso? Que ele estava no controle da situação. Que ele tinha poder para trazer o seu corpo mortal de volta à vida, então ele também tinha poder para descer da cruz. Ele também tinha poder para acabar com o Sinédrio, acabar com Pôncio Pilatos, dizer acabou com toda essa palhaçada aí. Mas não. Ele, mesmo tendo poder para impedir tudo aquilo de acontecer, permitiu que tudo acontecesse. Por quê? Porque havia um propósito, porque havia uma missão, porque aquela morte precisava acontecer para que a gente pudesse ser salvo. Então a ressurreição testifica que a morte não foi só mais um ser humano morrendo, mas o nosso Salvador morrendo por nós. E, principalmente, segunda razão, a ressurreição de Jesus é Deus testificando que Jesus era quem ele afirmava ser. Aqui a gente precisa se lembrar, por que Jesus morreu formalmente? Formalmente ele morreu nas mãos dos romanos, nas mãos dos Pôncio Pilatos, por razões políticas, né? Pôncio Pilatos estava diante daquela montoeira de gente, os caras lá clamando lá para Jesus ser morto. Ele viu que Jesus era inocente, ele viu que ele não era para morrer, mas ele viu que a coisa estava apertando para ele, né? Aquilo ali podia acabar virando uma revolução e tal. Daqui a pouco o imperador ia pedir o pescoço dele, porque não soube lidar com a situação, e ele meio que chutou o balde. Melhor esse inocente morrer aí do que acabar dando problema para mim. Para piorar, muitos estavam proclamando Jesus como rei dos judeus, somente César, somente o imperador podia declarar alguém como rei. Então até os fariseus dizem, se você não punir ele, você não é amigo de César. E você está passando pano em cima dos caras proclamando ele rei. Então, por razões políticas, estratégicas e pessoais, Pôncio Pilatos manda ver Jesus para o açougue, para a morte, para a cruz. Mas não é essa a condenação que importa, que nem foi uma condenação, né? Foi uma autorização. O que realmente importa é o que veio antes, a condenação do Sinédrio. O Sinédrio era a autoridade teológica, espiritual de Israel, do povo judeu. Eles é que falavam pela lei mosaica. Eles eram a palavra de Deus na terra, interpretando e representando a lei mosaica, incluindo ali o próprio sumo sacerdote, na época era Caifás. E este Sinédrio, tendo pego Jesus ali depois da traição de Judas, o que eles fazem? Eles fazem aquele julgamento improvisado, completamente fora das normas, começam a acusar Jesus, não dá em nada, até que Caifás, o sumo sacerdote, chega diante de Jesus e pergunta, qual é que é? Você é o Messias, o Filho de Deus? E Jesus, reafirmando o que ele já vinha dizendo no seu ministério, diz, eu sou o Messias, e vereis o Filho do Homem vindo de uma nuvem com grande glória. E aí Caifás rasga suas vestes e diz, blasfêmia, que vos parece? E todo mundo diz, é réu de morte. E passam a cuspir e espancar Jesus, e dali levam a Pilatos. Ou seja, a acusação que estava sobre Jesus quando ele morreu foi a acusação de blasfêmia, por ter se declarado Messias, por ter se declarado Filho de Deus. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, o que pareceria? Pareceria que ele era mesmo um blasfêmio que tomou a surra que merecia. Que a autoridade judaica, a autoridade espiritual, identificou um safado e foi lá e puniu o safado, e bem feito para ele, e acabou a história. No momento que Deus ressuscita Cristo dentre os mortos, isso é Deus anulando a condenação do Sinédrio. E com isso carimbando, dizendo, eles julgaram errado, não está certo. Por quê? Porque ele era quem afirmava ser o Messias, o Salvador. É como lá no direito, um juiz de segunda instância vai lá, põe um cara na cadeia dizendo, é safado. Agora, aquele negócio de segunda instância está um pouco mais complicado, né? Mas, enfim, vamos dizer um modelo um pouquinho antigo. O juiz de segunda instância vai lá e diz, vai para a cadeia, é um safado. E aí chega o STF e diz, não, tira ele da cadeia. Foi ok. Mas, enfim. Simplificando, então, simplificando. Chega alguém com autoridade superior, então, e diz, está anulada a condenação. Por quê? Porque o juiz lá embaixo condenou errado. A ressurreição é o juizão, Deus, anulando a condenação do Sinédrio, porque Jesus era quem afirmava ser o Messias, o Salvador. Então, teologicamente,
é a ressurreição que valida toda a morte expiatória na cruz, sendo assim o evento principal da fé cristã, como diria o apóstolo Paulo, se não houve ressurreição, é vã nossa fé, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E essa é a razão teológica, mas existe uma outra razão, talvez até mais interessante, que é a filosófica. Nós estamos falando de religião, certo? Religião cristã, fé cristã. Mas a gente sabe que o cristianismo não é a única religião que está aí na praça. De acordo com as estatísticas, tem mais 2.000 ou 3.000 religiões por aí. E cada uma afirma uma história diferente. Aliás, vem a pergunta, mas o que é uma religião para começo de conversa? E eu não vou entrar aqui em grandes debates, definições, etc., mas simplificadamente, toda religião é um religare, lá do latim, uma religação. Propõe um transcendente e propõe uma maneira de se religar àquele transcendente. Então, chega lá no hinduísmo, até onde eu entendo o negócio, o transcendente é o Brahma, não há Brahma, né? Brahma é o Brahma. E para você se religar ao Brahma, você tem que ter uma vida certa e você morre e reencarna. Vida certa, morre e reencarna, eventualmente vai parar numa vaca, aí não sei o que acontece, a vaca morre e o cara vai para junto de Brahma, pelo menos até onde eu entendo o negócio. Tu chega lá no Islã, o transcendente é Alá. E como é que a gente se religa lá? Através do Islã, os 5 passinhos, é as 5 orações por dia, é o ir para o Ramadã. O cara cumpriu todo o script, morre, vai para junto de Alá. E na fé cristã, quem é o transcendente? É Deus, a Santíssima Trindade, da qual nós estamos separados pelos nossos pecados. E qual é o religare? Qual é a religação? É Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, todas as religiões professam o seu transcendente e a sua religação. E essas são incompatíveis entre si. Ou seja, ou todas estão erradas, ou só uma pode estar certa. Não tem como duas estar certas ao mesmo tempo. E aí vem a pergunta, qual é a religião certa? Qual é a religião que todo ser humano deveria acreditar? Para responder essa pergunta, a ressurreição é um evento chave. Por quê? Primeiro, porque é uma ligação exclusiva do cristianismo. Nenhuma outra religião afirma a ressurreição. Mesmo o Islã, que é a nossa religião mais irmãzinha, que aceita que Jesus nasceu de uma virgem, aceita que ele foi um profeta que fez um monte de milagre, que foi assunto aos céus, quando chega na morte e ressurreição, nega esse ponto. Só o cristianismo afirma que houve uma morte e uma ressurreição de Jesus. E se ela de fato houve, isso é bastante sugestivo de quem é que está certo. Mas não apenas isso. O que a gente acabou de ver que é a ressurreição? É Deus ressuscitando a Cristo dentre os mortos. Ou seja, se a ressurreição aconteceu, Deus é o verdadeiro transcendente. E Jesus é o Messias, o nosso Salvador, o nosso religare. Ou seja, se a ressurreição aconteceu, então uma das principais perguntas, que é qual é a religião que eu devo acreditar, basicamente está respondida. É a fé cristã. E por isso é tão importante a gente saber se a ressurreição realmente aconteceu ou não. Ao que nos leva à nossa pergunta-chave. Como podemos saber se a ressurreição realmente aconteceu? Será que a única maneira, através de uma experiência espiritual, é eu lendo a Bíblia, e aí eu leio sobre a história de Jesus, e aí, como diria João Calvino, o testemunho do Espírito Santo toca o meu coração e me convence da veracidade do Evangelho? Bom, felizmente, não precisa ser assim, ainda que muitas vezes a maior parte das pessoas acreditem dessa forma. Afinal de contas, a alegação da ressurreição é histórica, é de um evento histórico, um cara que estava morto voltou a viver. E sendo uma alegação de um evento histórico, então ela está sujeita ao escrutínio científico e, na medida que envolve Deus, também filosófico, que a ciência não gosta muito de Deus, né? Aí vem os detalhes. Mas ela está sujeita ao escrutínio filosófico e científico. E como é que está essa situação? Como que está o trabalho científico e filosófico em torno da ressurreição de Jesus? Muito, muito bem. Tá? Nossos irmãos apologistas, autores aí desses livros, têm feito um ótimo trabalho para demonstrar a historicidade da ressurreição de Jesus. A título de exemplo, Richard Swinburne, um dos principais filósofos cristãos, ele é um especialista em cálculos probabilísticos e ele conseguiu elaborar um cálculo onde ele mostra que mesmo quando a gente parte do pressuposto de probabilidades bem básicas, como por exemplo 50% de chance de que Deus existe, ou seja, tu nem precisa acreditar que Deus existe, ainda assim a probabilidade de que Jesus é Deus encarnado e ressuscitou dentre os mortos está acima de 97%, o que é um número excelente. E é claro, eu não vou aqui fazer cálculo de probabilidade com vocês, né? Pelo amor de Deus, isso seria muito chato. Quem tiver curiosidade, eu tenho o PDF lá em português, eu passo depois, só me pedir.
O que a gente vai ver aqui é um argumento um pouco mais simples, um pouco mais fácil, que é o argumento de N.T. Wright, que é considerado o maior historiador do Novo Testamento da atualidade. E esse argumento para a ressurreição, ele é bastante interessante, porque ele não apela para a Bíblia. Ele não precisa da Bíblia para testificar que houve uma ressurreição. E do ponto de vista evangelístico, isso é muito bom. Afinal de contas, chegar para um ateu, para um descrente e dizer, a Bíblia nos diz que... Pô, mas o cara não acredita na Bíblia. O que adianta citar a Bíblia? Eu já vi gente evangelizando dessa forma. Poxa, se o cara está lá, não acredita em Deus, não acredita em Bíblia, como é que ele vai dar bola para isso? O argumento de N.T. Wright não precisa das Escrituras. Ainda que a gente possa considerar as Escrituras como documento histórico, independente do fator religioso, ainda assim esse argumento tem esse ponto forte. Então, o que diz esse argumento? Como é que a gente começa? Pelo começo. Primeira premissa. Qual é um fato incontestável, ninguém discorda, do crente mais fanático ao descrente mais radical? Qual é o fato que ninguém discorda? Que o cristianismo existe, certo? Que existe essa religião professada por 2 bilhões e pouco de pessoas e que diz, entre outras coisas, que Jesus é o Messias que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Isso não tem nenhum mistério, tu vai lá na Wikipédia e está lá escrito isso, né? Então, beleza, o cristianismo existe. Segunda premissa. Tá, mas como é que isso começou? De onde é que veio essa religião? Será que o cristianismo nasceu semana passada lá num vídeo do Felipe Neto lá no YouTube, ele foi lá e lançou e criou a fé cristã? Será que foi talvez há 500 anos atrás entre os budistas, o monge budista foi lá e escreveu um pergaminho onde estava ali a fé cristã? Será que foi há 1000 anos atrás na América Central entre os maias, ou os astecas, ou os incas, nunca sei, tem os 3 lá? Não, uma outra premissa que todo mundo concorda é que o cristianismo não nasceu semana passada, nem 500, nem 1000 anos atrás. Nasceu há mais ou menos 2000 anos atrás, na região hoje conhecida como Palestina, quando um grupo de judeus, os primeiros cristãos, Pedro, Tiago e João num barquinho, saíram por aí proclamando essa nova fé, dizendo que esse Jesus, esse cara que eles conheciam, era o Messias prometido por Deus, tinha morrido e ressuscitado pelos nossos pecados. Beleza, isso também premissa basicamente incontroversa. Mas aí vem a terceira premissa e vem a pergunta. Tá, mas espera lá, por quê? Por que esses caras saíram dizendo isso? De onde é que o que aconteceu do ponto de vista de evento histórico para convencer esses caras a saírem por aí dizendo isso? Será que não passava de uma grande lorota de boteco? Será que talvez estava Jesus e os seus discípulos ali num boteco, celebrando o aniversário de Jesus? Aí o Pedro está lá, se levanta e diz, gente, Jesus está de aniversário, então vamos presentear ele, vamos criar uma nova religião. Vamos dizer que Jesus é o Messias e morreu, ressuscitou. E todo mundo, viva Jesus, o ressuscitado. Será que foi isso? Uma grande lorota de boteco? Bem improvável. Por quê? Porque outros 2 fatos que são basicamente incontestados é que, primeiro, aqueles primeiros cristãos dedicaram as suas vidas a pregar essa mensagem. E normalmente as pessoas não dedicam as suas vidas a pregar uma coisa que elas sabem que está errada. Tá tudo certo aí? Ok. Então, normalmente as pessoas, para chegar ao ponto de pregar uma mensagem, de dedicar as suas vidas, é porque elas realmente acreditam que aquilo ali é verdade. E não apenas isso, nós sabemos que no início a fé cristã foi perseguida. Primeiro pelos judeus e depois pelos romanos, especialmente a partir de Nero. E muito embora eles estavam sendo perseguidos, eles não desistiram de pregar a mensagem do evangelho. E nós sabemos que as pessoas estão dispostas a morrer por algo que elas acreditam ser verdade, muito embora não seja. Mas dificilmente uma pessoa está disposta a morrer por algo que ela sabe que é falso, que ela sabe que é uma piadinha, que sabe que é uma lorota. Resultado, o fato que nós sabemos que os discípulos dedicaram as suas vidas a pregar aquela mensagem e estavam dispostos a morrer por ela, demonstra que eles estavam realmente convictos de que aquilo ali era verdade. Eles tinham plena convicção de que esse Jesus era o Messias que tinha morrido e ressuscitado. O que nos leva à pergunta, de novo, o que aconteceu para convencer esses caras tão fortemente dessa história? E aqui cabe um parênteses, para nós entendermos a dimensão do que aconteceu. Hoje, falar de Jesus, ressurreição, isso é banal, todo mundo fala, as crianças vão lá e falam de Jesus. Mas naquela época, a mensagem cristã foi completamente fora da casinha.
estava em completo desalinhamento com aquilo que as pessoas acreditavam. De pelo menos 7 maneiras, mas eu não vou citar todas elas por questões de tempo. Primeira delas, os judeus tinham essa expectativa messiânica, eles estavam esperando esse Salvador. Mas eles achavam que ia ser um cara político, um cara militar, alguém que ia chegar ali e passar o sarrafo nos romanos. Mas aí chegam os primeiros cristãos e dizem, na verdade o Salvador é espiritual, na verdade o Salvador é moral, na verdade ele salvou nos pecados, não dos romanos. Os romanos continuam tudo aí, os romanos estão tudo aí fazendo a festa. O Salvador é espiritual. Pronto, só aí já entrou em choque com a cultura da época. Mas eles tinham a expectativa de um Messias que, sendo militar, iria ser vencedor, ia ser o cara que ia passar o sarrafo nos romanos, ia vencer os inimigos de Israel. Aí chegam os cristãos e dizem, na verdade o Messias morreu na mão dos romanos, ele morreu na mão dos seus inimigos. De novo, completamente diferente das expectativas dele. Eles tinham as expectativas de um Messias glorioso, alguém que ia chegar ali com a pompa e circunstância, estabelecer o reino de Davi, reinar sobre Israel num reino glorioso. E aí chegam os cristãos e dizem, na verdade o Messias é maldito, porque pela teologia judaica, maldito é quem é preso em madeiro. E Jesus foi crucificado, foi preso no madeiro, é um Messias maldito. E por fim, para não me estender demais, os judeus acreditavam que esse Messias não ia morrer, não ia ser derrotado, ele ia ser o poderoso, o grande Messias. Eles não tinham expectativa de morte do Messias, muito menos de uma ressurreição. Chegam os primeiros cristãos e dizem, na verdade o Messias não só morreu, como ainda voltou a viver depois. Ou seja, a pregação do cristianismo naquele contexto foi completamente fora das expectativas culturais daquela época. Imagina hoje alguém chegando para nós dizendo, gente, a Terra é plana. Pô, a gente olhar para o cara e dizer, esse cara tá meio perdido, né? Pô, pleno século XXI, o cara ainda acredita que a Terra é plana. Mas hoje, pelo menos, algumas pessoas ainda acreditam nisso. Inclusive no Brasil, um monte de gente acredita nisso. Naquela época, não só foi uma coisa completamente diferente, ninguém acreditava naquilo. Aqueles Pedro, Tiago e João foram os primeiros. E aí vem de novo a pergunta, o que é que aconteceu a nível de fenômeno histórico para convencer eles dessa nova religião completamente fora da casinha? N.T. Wright argumenta que 2 coisas precisam ter acontecido. Um túmulo foi encontrado vazio e eles passaram a ter aparições de Jesus. É claro, isso partindo de pressupostos de explicações óbvias, né? A gente poderia dizer que foram alienígenas e tal, né? Mas, obviamente, vamos deixar os alienígenas de lado. Então, um túmulo foi encontrado vazio e aparições de Jesus começaram a acontecer. Essas 2 coisas precisam ter acontecido. Sem qualquer uma delas, jamais o cristianismo teria nascido. Peguemos, por exemplo, a primeira. Um túmulo cheio não permitiria a crença na ressurreição. Vamos imaginar uma situação moderna, e aqui, parênteses, com autorização. Nós temos, por exemplo, Daniel. Como muitos de vocês sabem, o pai do Daniel veio a falecer alguns anos atrás, porém a sua mãe ainda está viva. Imagine que o Daniel está lá, vivendo a vida de boas, de repente a tia Clô liga para ele dizendo, meu filho, teu pai está vivo, teu pai está vivo. Será que o Daniel, que é cristão, que já acredita em ressurreição, ele ia dizer, ressuscitou? Improvável, né? Dificilmente. Ele ia dizer, pô, mãe, que cogumelo você está plantando aí no sítio, né? Esses cogumelos tão fortes. Então, é óbvio que mesmo sendo já cristão, Daniel não ia botar crédito. Mas vamos dizer que a tia Chloe existisse. Não, teu pai está vivo, eu tenho certeza. Como é que o Daniel poderia tirar a prova? Voltando para o túmulo. Chegando lá no túmulo, dizendo, não, vamos abrir o caixão. Abriu o caixão, tá ali os ossos do pai. Mãe, tá aqui o pai. Não tá zanzando por aí, não tá vivo por aí. Pronto. Um túmulo cheio não permite a crença na ressurreição. Um túmulo precisa ter sido encontrado vazio para que o cristianismo surgisse. Só que note que só um túmulo vazio também não convence ninguém, porque obviamente existem explicações muito mais plausíveis para isso. Digamos que o Daniel fosse lá no dia de finados e dissesse, vamos abrir o túmulo, vamos ver como é que está a situação aí. De repente ele abre o túmulo, está vazio. Ele ia sair dizendo, opa, ressuscitou. É claro que não, né? Ele ia apelar para explicações muito mais plausíveis, do tipo, poxa, sacanagem, estou eu aqui pagando aluguel do túmulo, os caras exumaram o corpo do meu pai e não me avisaram. Bando de ladrão safado. Ou seja, só um túmulo vazio também não persuadiria aqueles caras. Eles tranquilamente apelariam para explicações muito mais óbvias, do tipo, alguém roubou o corpo dele.
Então, o segundo fato precisa ter acontecido. Aquelas pessoas passaram a ver aparições de Jesus ressuscitado. E só isso também sozinho não dá muito galho. Porque é comum, sabe-se que nós seres humanos, às vezes, a gente tem alucinações. E especialmente quando a gente perde um ente querido. É muito comum, depois da perda de um ente querido, uma mãe e um pai, o cara começar a ver a mãe e o pai por aí. Então, se estivessem, digamos lá, reunidos no cenáculo, de repente uma Maria Madalena aparecesse dizendo, ó, eu vi Jesus ali, eu vi Jesus ali. Eles não iam prontamente dizer, opa, nova religião surgiu. Não, eles vão dizer, ô Maria, você está alucinando, está viajando. E se ela insistisse, não, eu vi Jesus, e ele mandou um likezinho para mim e tudo. Eles simplesmente iriam até o túmulo, tá lá o corpo, acabou a Maria. Era uma alucinação. Então, só aparições não servem. As duas coisas precisam ter acontecido. Um túmulo foi encontrado vazio e eles passaram a ter aparições de Jesus. E aí nós chegamos à nossa pergunta. O que é que explica isso? Como nós explicamos um túmulo vazio e as aparições? Bom, aqui várias explicações já foram dadas na tentativa de se desvencilhar da fé cristã. Eu não vou fazer listinha por razões óbvias, mas vou dar um exemplo, uma bem divertida, a do irmão gêmeo de Jesus. O que diz essa explicação? Que Jesus tinha um irmão gêmeo que, sumiu, desapareceu. Não temos um registro histórico dele, mas ele estava lá. Aí Jesus começa a ficar famoso e tal, discípulos para todo canto. O irmão gêmeo de Jesus começa ali a ficar com dorzinha de cotovelo e diz, esse meu irmão está famoso e eu estou aqui na fossa. Mas eu sou o primeiro coach da história. Eu vou trabalhar enquanto eles dormem, eu vou dar a volta por cima, os humilhados vão ser exaltados. E ele então vai lá e desenvolve habilidades ninjas, começa ali a observar Jesus de trás do arbusto, começa a copiar os trejeitos de Jesus, a maneira de falar. E um belo dia, Jesus morre. E aí o irmão gêmeo dele diz, chegou a minha vez. Aí ele vai lá, fica na monitoria no túmulo, vê os caras indo embora, abre o túmulo, joga o corpo de Jesus num canto, vai ali num ferreiro, pega uns pregos, crava os pregos na mão, crava o prego no outro, crava os pregos no pé para fazer os furos da cruz. E aí quando então os discípulos estão lá no cenáculo, todo mundo triste, aparece o irmão gêmeo de Jesus dizendo, eu sou Jesus, voltei a viver, agora beijam os meus pés. E os bobalhão tudo acreditaram. Então esse é um exemplo de uma das explicações alternativas que já foram dadas por aí. E aí vem a pergunta, qual a melhor explicação? Como que a gente pode entender isso? Alguém poderia dizer, a explicação mais bonita, vamos para a explicação mais legal. Mas aí que tá, na filosofia da ciência não é assim, não é a explicação que eu acho mais legal que conta. Há critérios objetivos para se distinguir uma boa explicação de uma explicação inferior. Por exemplo, poder explanatório. A explicação consegue explicar o negócio? Tem um cara morto no chão. Quem é que matou? Já sei, foi o chinesinho lá no meio da China. Mas como é que o cara lá do meio da China ia conseguir matar o cara aqui? Não tem como. Poder explanatório zero. Foi o vizinho dele. Opa, vizinho dele já faz mais sentido. Escopo explanatório. Se uma explicação consegue explicar mais evidências ou menos evidências. O cara está morto no chão. Quem é que matou? Já sei, foi João, o vizinho dele. O João não gostava dele. E nós temos testemunhas que João estava na cena do crime. Será então que foi João? Não, pera lá, mas tem o Pedro. O Pedro também é vizinho, também não gostava dele. Nós também temos testemunhas e nós temos uma câmera de segurança mostrando Pedro armado entrando na cena do crime. Mais provável que foi Pedro. Temos mais evidências de que foi Pedro. Grau de ad hoc, que é o quanto a hipótese é forçada. Alienígenas mataram o cara. Poxa, alienígenas? Quando é que a gente explica as coisas com base em alienígena? Muito mais fácil dizer, foi um vizinho dele que matou ele. Simplicidade. Um cara matou o cara ou 100 pessoas mataram o cara? Mais fácil só um cara ter se convencido de matar o cara. E por fim, plausibilidade, que é, de novo, poxa, alienígenas, né? O cara tem que forçar a barra para apelar para os alienígenas. Então, há critérios objetivos para se distinguir melhores explicações de piores explicações. E a despeito das várias tentativas de explicar com irmãos gêmeos e por aí vai, ninguém foi capaz de dar uma explicação melhor para as evidências do que aquela que os discípulos deram. Que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E é por isso que um túmulo foi encontrado vazio. E é por isso que houve as aparições. Então nós, de uma maneira puramente científica, começando com premissas geralmente aceitas, nós podemos chegar à conclusão, por meio científico e histórico, de que houve uma ressurreição, de que Deus ressuscitou a Jesus. E tudo isso sem precisar de um único versículo bíblico. Agora, e se a gente olha para a Bíblia como um documento histórico? Se a gente aceita usar a Bíblia como um documento histórico? Aí a coisa fica ainda melhor.
A gente chega na Bíblia e o que a gente vê lá nos evangelhos? Os documentos mais antigos sobre a ressurreição. A gente vê que, de fato, houve um túmulo vazio. Que, de fato, a primeira explicação foi que roubaram o corpo do mestre. Ou seja, a tudo aquilo que a gente já estava prevendo por simples inferência, os documentos históricos comprovam. E não apenas isso, a gente vê que foram mulheres que encontraram o túmulo vazio. E isso é muito bacana, porque naquela época o testemunho de mulheres não tinha credibilidade. Ou seja, se a história da fé cristã fosse forjada, fosse os caras lá inventando uma religião para cobrar uns dízimos por aí, ou coisas do tipo, eles teriam criado o cristianismo da forma mais crível possível. Eles teriam colocado homens como testemunha do túmulo vazio. O fato de que os evangelhos todos concordam que foram mulheres as testemunhas menos críveis da época, testifica que eles realmente estão tentando contar a verdade, que isso realmente foi um fato histórico. Quando a gente olha os registros históricos, a gente vê que as aparições de Jesus não foi meio segundo, tipo o cara dizendo, eu vi o Elvis, Elvis não morreu. Mas quando tu viu o Elvis? Ele passou ali pela porta. Poxa, meio segundo, tia? Vai dizer que o Elvis não morreu porque viu meio segundo, né? Tu olha ali na porta, não tem ninguém. Difícil de acreditar. Mas quando a gente olha para os registros históricos, a gente vê que as aparições não foram meio segundo, não foi para só uma pessoa, não, elas envolveram várias pessoas, grupos de pessoas, até 500 pessoas ao mesmo tempo viram as aparições, pessoas tocaram nela e elas eram tão convincentes que até céticos se convenceram, como foi o caso de Judas, o meio-irmão de Jesus, que nunca deu bola para o ministério dele, era cético, não levava nada. E aí, quando chega em Atos 16, Judas, líder da igreja de Jerusalém. Como? O apóstolo Paulo nos conta. Jesus apareceu para Judas. Então, as aparições de Jesus foram tão convincentes que até quem era cético se converteu. Então, nós não precisamos da Bíblia para chegar à conclusão da ressurreição. Mas se nós aceitarmos olharmos para isso como simples documentos históricos, a ressurreição torna-se ainda mais inegável. E aí vem a pergunta: como então que alguém poderia rejeitar a ressurreição? Basicamente só existe uma maneira: se Deus não existe. Se Deus não existe, então não tem como haver ressurreição, e aí até alienígenas e irmãos gêmeos e todas as outras explicações passam a ser mais plausíveis. Mas se a gente chega diante da ressurreição com um simples agnosticismo, com um simples 50% de chance, nós podemos já concluir que houve uma ressurreição, que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E é claro, chegando ao final do nosso estudo, última pergunta: se a ressurreição só pode ser derrotada basicamente pela inexistência de Deus, pelo ateísmo, como que está essa situação? Alguém já conseguiu demonstrar que Deus não existe? Bom, eu sei que talvez vocês não vão gastar as mesmas horas que eu gastei pesquisando esse assunto, então permitam-me dar o spoiler da conclusão final. Na época que eu estudava apologética cristã, isso faz mais de 10 anos, eu li e cataloguei mais de uma centena de argumentos contra a existência de Deus. Desde de argumentos bem populares de youtubers, etc., até os argumentos dos filósofos profissionais como Michael Toole, Quentin Smith, Graham Ope e por aí vai. E, pelo menos na minha avaliação, nenhum desses argumentos foi capaz de demonstrar que Deus não existia. Ou seja, a veracidade da nossa fé está super bem assegurada. Mesmo que a gente não aceite um único argumento para a existência de Deus, como os cosmológicos, teleológicos, a simples ressurreição testifica que de fato Deus existe, que de fato Jesus é o Salvador e morreu por nós. Então, com isso eu termino o nosso estudo. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha sido estimulante, que vocês tenham concordado que é realmente importante que a gente estude apologética, que vale a pena a gente ler uns 6 livrinhos sobre o assunto. Com respeito a isso, eu trouxe esses livros em parte por conta disso, tá? São livros que estão lá parados comendo poeira, então, caso alguém tenha interesse, pode pegar emprestado. Eu só peço que deixe o seu nome anotado, tá? Porque teve livro meu, me devolva depois. Teve livro que andou sumindo, tá? Então aqui tem o papel, aqui tem caneta. Mas podem pegar os livros emprestados à vontade, tá? E devolvam. Oi? Pois é, mas ela já saiu, não vai estar pra brincar. Então é isso, irmãos. Espero que tenham gostado, que sejam bênçãos na vida de vocês. E não vai ter prova. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.